pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Icecast, o podcast oficial aqui da Ice Soluções Não Óbvias. Eu sou o Rodrigo, eu sou o host do programa, rosto do podcast e agora, por incrível que pareça, diretor de novos negócios, Ricardo. Sou diretor de novos negócios aqui na Ice. Antes de começar, Ricardo, quero fazer um pequeno disclaimer, um pequeno anúncio. Estava comentando contigo antes que informação é poder, né? E aqui na AIS, cara, a gente entende e pratica isso diariamente, certo? Com isso em mente, a gente criou uma série de e-books falando sobre o tema talvez mais famigerado e mais procurado nos últimos tempos, que é a inteligência artificial. O que parece ser um tanto quanto intocável para o grande público, para a grande massa. E é isso que a gente quer desmistificar. A gente criou uma série de e-books onde a gente fala de forma simples e eficaz sobre inteligência artificial. O foco desses e-books é ensinar para os pequenos e médios empreendedores como tirar um bom proveito da inteligência artificial sem entrar na caixinha que a grande maioria dos players está entrando, daquele copiar e colar os termos da inteligência artificial. Não façam isso, tá? Utilizem de forma saudável para o negócio de vocês. Utilizem, mas utilizem de forma saudável. Então, a nossa editora vai colocar aqui um QR Code na tela para vocês, que vai cair direto na página de compra. Fica o convite, tá bom? Hoje eu estou aqui, então, com um amigo de longa data, Ricardo Bertolucci ou Bertolucci? O correto seria ti, né? Então vamos pelo correto. Mas vai à vontade. Ricardo Bertolucci, secretário de Cultura de Gramado, publicitário, graduado ou graduando? Graduando em produção cultural. A gente não para nunca, né, Ricardo? Não A nossa para geração não para nunca. Para né? nunca. Graduando em produção cultural, gestor de processos criativos, cara. Muito maneiro. O foco dele no poder público ele tem como foco no poder público o incentivo à economia criativa para desenvolvimento social e econômico da cidade. Caraca, Ricardo, muito bem-vindo ao Icecast. Obrigado por aceitar meu convite, pelo teu tempo. E agora pode, pelas tuas palavras, se apresentar para a galera. Obrigado, Rodrigão. Obrigado a AIS pelo convite. Sempre é importante a gente falar um pouquinho sobre aquilo que tem sido feito, mas sobretudo com esse olhar de inovação, esse olhar de economia criativa, que é um olhar que eu procuro trazer sempre à gestão cultural da cidade. Gramado é uma cidade que é vista pelo mundo, né? E sempre com um olhar muito atento, porque é uma cidade que inovou em vários processos e conseguiu construir coisas importantes para uma cidade tão pequena e que se projetou, né, no nível que se projetou. Então, aquilo que é feito do ponto de vista cultural na cidade repercute. E assumir o cargo, né, o posto de secretário da Cultura deste município é um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande, e a gente procura fazer ao mesmo tempo com muita parcimônia, mas também com um grauzinho de ousadia que eu acho que é fundamental para que a gente não se acomode, né, Rodrigo? O desafio, na verdade, do gestor e da cidade é exatamente esse, assim, a gente não se acomodar e tentar buscar alternativas para aquilo que não vem dando certo, né? E tentar, evidentemente, outras alternativas para evoluir aquilo que já vem dando certo. Né? E a classe cultural aqui é bem desafiadora, né? Porque a gente tem muito evento, muito evento. E essa gestão, essa organização de pessoas num momento, numa cidade onde tem muita demanda e talvez pouco uso, deve ser bem desafiadora, né, Ricardo? Total, cara, total. Assim, existem duas frentes de avaliar esse processo, né? Uhum. O primeiro deles é que a gente tem duas comunidades que orbitam e habitam Gramado. Uma é a comunidade local, que mora, que vive, que pertence, que usufrui, que compra, que, enfim. E tem a outra que é a turística, a visitante, que também faz as mesmas coisas, mas em momentos diferentes, em períodos de tempo diferentes, e em espaços geográficos diferentes. Totalmente. Esse é um dos pontos, assim, para a gente avaliar, né? Porque a gente tem duas faixas de habitação diferentes, dois consumos diferentes, duas populações diferentes, mas que habitam a mesma cidade. Isso é um baita desafio, de vários pontos de vista, assim, mas porque daí a gente também tem que avaliar que nós temos uma classe que é a que a gente coloca para trabalhar, que a gente desenvolve para trabalhar, que é a classe cultural, como tu falou, e aquela que está vindo para acessar essa classe cultural, para fruir, para aproveitar, né? Que é a local, o morador, aquele cara que trabalha num hotel
e que trabalha muitas vezes de domingo a domingo, e que às vezes tem uma folga no mês, dependendo da alta temporada ou não. E o cara, óbvio, que vem de fora e que tem aqui 7 dias para passar, para se divertir, para aproveitar. E eventualmente as coisas que a gente faz conversam com esses dois públicos. Né? E esse é um grande desafio, sabe, Rodrigo? Tu conseguir provocar ou entregar um evento, ou uma situação, um projeto, um programa que converse com dois públicos que são diametralmente opostos, porque um serve o outro. Né? Então é um desafio grande, cara, mas que a gente tem procurado assim com bastante cautela, estudo e dados, tem procurado entregar coisas para esses dois públicos. Às vezes um é mais acessado do que o outro, e isso é uma coisa importante dizer. Eu sou secretário da Cultura, tem o secretário de Turismo, tem a Gramado Tour, que é a realizadora daqueles grandes eventos turísticos, mas como secretário da Cultura eu me preocupo muito com o fortalecimento da cultura da cidade. E a partir disso, a gente consolida uma série de outros fatores, né? É que a cultura também, até para esclarecer para a galera, né? Ela precisa que esses dois lados estejam muito claros. Não adianta fortalecer a comunidade gramadense e deixar de lado o acesso desta cultura criada com a comunidade gramadense pelo turista. Eu preciso facilitar esse acesso para o turista também. Com certeza. Por quê? Porque senão não enche barriga, né, Ricardo? É isso aí. Senão o ciclo fica vicioso e não virtuoso, né? É isso. Aí tem uma questão importante, né, cara? Assim, todo ativista cultural, né, e vamos citar o nosso amigo Dani, né? Ele defende, e eu sou um cara que defende isso, assim, que a cultura sozinha se sustenta. Tá? A cultura, é que geralmente a gente tem essa avaliação, cara, de que a cultura precisa de uma bengala. Então a gente sempre fala, que sempre vai falar em cultura, fala, porque a cultura é fundamental dentro das escolas, aí está conectando com a educação. A cultura é fundamental no turismo, está conectando com o turismo. A cultura é fundamental no processo de inovação, está conectando com inovação. Mas a cultura, assim, a cultura e suas dimensões, ela funciona sozinha. Porque assim, tu vai para cidades que não são turísticas e existe cultura. Tu vai para cidades que não têm a educação talvez tão fortalecida, existe cultura. O cara, tu vai num terreiro de umbanda, aquilo é cultura. Tu vai numa roda de capoeira, aquilo é cultura. Tu vai num evento grande, portentoso, como é o Festival de Cinema de Gramado, também é cultura. Então, assim, a gente está falando de N situações, mas a cultura perdura indiferente das suas sustentações. Agora, em Gramado, nós temos um processo turístico que é fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade. E aí, a gente conecta a cultura a esse processo turístico, ou melhor, trabalha o turismo como resultado dessa cultura. E aí a gente tem um volume maior. Aí, como tu falou, a gente cria um ciclo onde a cultura, e assim, vai para além de simplesmente desenvolver projetos culturais que atraem o turista. Vai desde a base, e aí é o nosso papel. Vai desde a formação lá na escola, com um programa que a gente tem chamado Transformarte, que mostra para a criança, mostra para o aluno da rede municipal de ensino, que ele pode, quando ele crescer, ele pode ser um profissional da arte, ele pode ser um cara que trabalha com escrita criativa, que desenvolve storytelling, que é uma coisa que hoje tem se falado muito, que desenvolve cinema, que desenvolve artes visuais, artes plásticas, teatro, etc. E aquilo pode ser a ferramenta de sustento dele, ele pode ganhar dinheiro com aquilo, né? Então vai desde aí a formação, passando por todo um ciclo, né, que a gente que é gestor cultural defende muito, esse processo de formação, de fomento, de fruição, que é tu poder aproveitar a arte, de circulação daquilo que é feito. Então, tudo isso resulta na atração turística de Gramado, porque Gramado se baseou muito nesse turismo de entretenimento, que é, não sei se, não vou dizer 100%, mas muitos por cento pautado na economia criativa. É isso aí. Legal, cara. A gente já começou a desenrolar um pouquinho do assunto sobre cultura, e a gente vai desenrolar muito mais. Mas a gente também vai falar de turismo, como demos uma pinceladinha aqui. Vamos falar de empreendedorismo e inovação. Então, fica com a gente aí até enquanto vocês puderem, porque o papo vai ser legal aqui hoje, tá? Cara, para começar, ou melhor, para continuar nessa pauta de cultura, eu queria te pedir qual é o teu entendimento de cultura, Ricardo? Porque assim, a gente falou algumas coisas aqui e ligou tudo à cultura, né? Pô, o festival de cinema. Mas não é só festa. Pô, festa também é cultura. Também. Tem música, tem dança, tem artes visuais, tem tecnologia que passa uma imagem ali através das mãos de um VJ, né?
existe textos criativos, como tu falou, existe um storytelling entre as músicas, existe um storytelling muitas vezes usado como letra no meio de uma música, né? Como é que a gente pode definir, Ricardo, de forma simples, o que é cultura para a galera que está nos assistindo? Não pode. Não pode. Tem que ser de forma profunda. Não, é porque assim, claro, pode, né? E aí a gente pode entrar, inclusive, no conceito de economia criativa, que é isso que eu debato tanto, assim, né? Porque a cultura tem várias vertentes. A gente estava falando aqui fora do ar, né? Sobre processo de cultura empresarial. É cultura. É cultura. O que está sendo... Da maneira simples, a gente estaria falando daquilo que é cultivado. Né? Uma cultura de soja é uma cultura, é algo que está sendo cultivado, assim, até semanticamente. Mas quando a gente começa a falar sobre pertencimento, sobre esta construção artística, a gente começa a entrar numa seara que eu vejo muito mais filosófica mesmo, assim, sabe? Embora precise ser prática também, né? Então, eu acho que o processo simplificado de tu falar o que é cultura é assim, as artes que são consumidas. E aí, pois é complicado, sabe, Rodrigo? Porque a gente vai falar em artes, não são só artes, porque patrimônio histórico, por exemplo, também é cultura. É dialeto, é cultura. Se a gente for entrar, vamos lá, se a gente for entrar num debate só teórico, a gente vai falar sobre dimensões. Né? A cultura é fundamentada em 3 dimensões. A dimensão social, que é aquela cultura que é usada para transformar conceitos sociais, que é aquilo que sempre se fala, a gente vai falar de cultura como enfim, um programa de formação que sensibiliza pessoas que podem mudar o seu status, enfim. A gente vai falar de cultura cidadã, que é a cultura como ferramenta constitucional, porque a cultura faz parte da Constituição Federal, o acesso à cultura, e aí, bom, a gente vai gerar um debate imenso aí, mas o acesso à cultura é ferramenta constitucional, está na Constituição, que precisa ser democrático, acesso livre, facilitado. Então, é cidadã, o pertencimento das pessoas, a entrega da cultura para desenvolvimento pessoal das pessoas, também deveria ser algo pautado, e é algo pautado, por isso que existe uma Secretaria da Cultura, por isso que existem várias legislações que amparam a cultura. E a gente também fala da cultura como símbolo da cultura, como eu falei. O idioma é uma cultura. Aquilo que é passado geracionalmente é uma cultura. Né? Se tu for avaliar, cara, e eu sempre trago esse relato assim, se tu for olhar para a história, para o passado, quase tudo que é falado sobre as primeiras gerações, sobre as primeiras populações e povoações, remete à cultura. O que ficou dessas gerações, dessas pessoas, basicamente é a cultura. Então, assim, se tu vai falar de Egito Antigo, algumas das primeiras civilizações, tu vai falar de cultura, tu vai falar de arte, tu vai falar das pirâmides, que é arquitetura, tu vai falar do sarcófago, dos hieróglifos. Assim, boa parte é cultura, cara. Aí tu vai falar de Grécia Antiga, vai falar de religiões, tu vai falar quase tudo que fica de antigas civilizações é a sua cultura. O que vai perpassando geracionalmente é a cultura. Então a gente vê que a importância que há em cima disso, né? Então, assim, eu não vejo que é um debate simples e fácil da gente decodificar. Mas aí tu entrou em algo que é alguma coisa que eu gosto muito de debater. Tu falou das festas, né? Do Festival de Cinema como festa, assim. Total, cara. Assim, tem uma pesquisadora da área da cultura, que é a Isaura Botelho, que ela defende... Não, ela é brasileira, é brasileira. Tá. Que é uma professora, enfim. E ela fala o seguinte, cara, que é preciso que a gente democratize a cultura. Mas daí, olha só, quando a gente fala em democratizar, a nossa primeira percepção é a seguinte: eu preciso entregar a cultura para mais gente. Mas não é isso que ela se refere. E sim ao fato de que a gente precisa reconhecer como cultura aquilo que já é consumido nas mais diferentes regiões e nos mais diferentes núcleos sociais. A gente precisa reconhecer aquilo como cultura, porque isso de fato é a democratização da cultura. Então, quando a gente pega um universo, por exemplo, dessas festas, né, que tu citou, e joga para uma seara de que aquilo não é cultura, porque não é algo que a gente consome, que eu consumo, que alguém que está nos ouvindo consome, cara, a gente está diminuindo a importância daquilo. A gente precisa reconhecer que é cultura tudo o que envolve as pessoas dentro do universo das artes, seja o funk, seja o trap, seja o rap, seja o hip hop, seja o break, seja a música eletrônica, seja o teatro mamulengo, seja o baião. Cara,
é tudo cultura. É tudo cultura. Não é porque eu não consumo que não é cultura. Né? Então, quando a gente vulgariza, eventualmente, quando a gente trata com um olhar preconceituoso algo que a gente não considera cultura, porque é uma cultura periférica, porque é uma cultura, como eu falei, diferente da minha, a gente está contribuindo para dificultar o processo de entendimento exatamente do que é cultura. A gente está contribuindo para que a gente elitize a cultura, para que a gente trate ela como um bibelô, como uma pipeta de ouro, assim, pepita, aliás, pepita de ouro, e não é assim que tem que ser, cara, a cultura está espalhada, olha o tamanho que é o Brasil, velho, sabe, a cultura está espalhada por tudo, e esse reconhecimento é fundamental, cara, para a gente poder envolver as pessoas nos processos, envolver as pessoas no processo e respeitar os processos de cada pessoa. E aí eu falei tudo isso, cara, para responder uma pergunta que deveria ter sido objetiva de minha parte, Mas né? não é. Mas não é, porque eu também não consigo ser objetivo muitas vezes. Mas o ponto é, cara, aqui em Gramado, a gente, de certa forma, conseguiu entender algumas coisas disso. A gente tem construído um universo amplo de cultura, mas ainda tem um caminho grande pela frente para a gente poder colocar outras coisas no radar e mostrar que essas outras coisas não são só processos. Também tem muitas vezes que a gente fala assim, eu vou colocar oficina de hip hop dentro da escola. E aí eu vou colocar essa oficina de hip hop para poder sensibilizar o aluno da escola municipal de que, olha só, hip hop, então vamos pegar aqui uma letra do Racionais, do Mano Brown, que, pô, é uma poesia, inclusive no formato literário, inclusive tem livros Racionais com as letras. Cara, olha só que poesia legal. O cara tá falando de uma realidade que talvez tu viveu, porque tu tá lá na escola, na periferia, blá, blá, blá. E a gente tem a mania de querer introduzir as pessoas nesse universo e depois começar a tentar elitizar o processo. Assim, ó, aqui tá o Mano Brown. Depois do Mano Brown, tu vai pro Emicida, talvez, ou tu vai pro José Faleiro, que já é um escritor, ou tu vai para um autor marginalizado. E depois tu tá querendo empurrar pro Fernando Pessoa naquela galera. Tá querendo empurrar, sei lá, outros poetas nacionais ou internacionais e tal, porque a gente tem essa mania de achar que tudo é um degrau, tudo é uma escada. Não é, velho. Racionais sozinho é cultura. Sabe? A festa eletrônica sozinha é cultura. Eu jamais vou dizer que não para um DJ, né, velho? Com certeza, com certeza. Então, sabe assim, onde tá pisando, né? Não, mas é isso, a festa eletrônica sozinha é cultura. Ela não precisa ser um processo, ela não precisa chegar em outro lugar. Ela sozinha é cultura, assim como eu falei lá no começo, que a cultura sozinha se sustenta. Né? Do caralho. É legal a gente ouvir isso nas palavras de uma autoridade, né? Parece bobagem de chamar de autoridade para ti, parece, sim, né? Sim. Mas não é, cara, porque tu está lá por mérito, né? E a galera que te colocou lá, a gente botou no poder. Sim. Sacou? Então, assim, tu é enxergado pela sociedade e pelas autoridades como uma autoridade. Sim. Então, é legal ouvir isso e ouvir de alguém de um insider, né? De alguém que tá lá dentro. Porque nós, olhando de fora, ouvindo as tuas palavras, a gente não sabe tudo que acontece lá dentro. Agora, ouvindo as tuas palavras, dá uma certa calmaria, né? De alguém olhando para essa base, olhando para esses degraus subjetivos que a própria sociedade impõe, né? E tentando eliminar isso, botar todo mundo numa mesa reta. Isso é muito importante porque o meu filho vai estar estudando logo, logo, né? Quando eu tiver um filho, logo, logo, meu filho vai estar estudando. E eu vou estar preocupado com isso, claro, né? Eu vou estar preocupado porque ele pode ser um artista. Ele pode ser um físico, ele pode ser um matemático, ele pode ser um poeta, ele pode ser o que ele quiser. Mas para que ele seja o que ele quer, ele precisa ter oportunidade e acesso democrático à cultura. Né? E quando eu falo democrático, cara, é a cultura da música eletrônica, é a cultura do Emicida, é a cultura do Projota, é a cultura do não sei quem, do não sei quem. Se ele quiser, ou ela quiser, ou ele quiser, né? Eu não sei como vai ser meu filho, filha, né? Ele tem que ter acesso, cara. E eu acredito que a grande maioria dos pais, se não pensam assim, fica a dica para abrir um pouquinho a cabeça para que pense, né, na liberdade do seu filho e que ele seja o que ele quer ser. Isso. Que ele impacte o mundo da forma que ele quer impactar, né? Se ele quiser ser um DJ, que seja, vou dar todo o fomento possível. Se ele quiser ser o próximo Ricardo na cultura, vou dar todo o fomento possível. Não indico, mas
Sabe, cara, eu acho que é muito legal ouvir do poder público esse tipo de coisa, porque nos traz calma, né? Nos traz paz. Mesmo eu não tendo um filho ainda, já tô pensando em ter. E eu gostaria que ele tivesse esses acessos também, né, Ricardo? A gente tem uma parada bem legal aqui, Ricardo, sobre identidade cultural, cara. Como a cultura de Gramado se conecta e reflete a nossa identidade, então talvez tu vai ter que explicar um pouquinho qual é a nossa identidade primeiro, né? E as tradições da região, tornando a nossa cidade única e memorável para os visitantes. Cara, a nossa cidade é muito única e muito memorável para todo mundo. Sim. Não é um ponto só que causa isso, é toda a nossa comunidade, é desde o motorista que para na faixa de segurança até o sorriso que a pessoa recebe do cara do traslado levando ela de volta até o aeroporto dizendo, cara, até a próxima. Dá um beijo na tua filha, que dessa vez ela não pôde vir, mas eu lembro dela. Né? E esses pequenos detalhes, cara, que não envolvem dinheiro, olha que loucura, né? Envolve sim, lá na ponta, mas, cara, o meu até logo, o parar na faixa de segurança, eu não paro porque alguém tá me pagando, né? Isso é cultural nosso, Ricardo. Total. Conta um pouco mais, cara, sobre isso pra gente, identidade cultural, como essa cultura se conecta com a galera. Uma vez, cara, tu falou da faixa de segurança, uma vez eu lembro que, uma época que eu me aventurava a escrever, assim, e aí uma vez eu escrevi um texto com base numa observação que eu fiz. Artigos, Ricardo? Era uma crônica, cara, Legal. uma crônica. E contava um pouco, assim, disso, cara, que eu tava voltando de Porto Alegre, de ônibus, e aí era o ônibus que passava pelo Salgado Filho, pelo aeroporto. Cara, pode crer. E aí quando a gente... É muito engraçado, porque dali vem a maior parte das pessoas que estão naquele ônibus. Porque a gente tá falando de... E isso é uma estatística que talvez eu não vou trazer com certeza, mas 70 e qualquer coisa por cento de quem pousa, de quem aterriza no Salgado Filho, tá vindo para Gramado. É um negócio impressionante. Para Serra Gaúcha. E se vem para Serra Gaúcha, vem para Gramado sim ou sim. Mas o ponto é, cara, e aí eu me lembro que ao meu redor, assim, era basicamente só turistas. E aí quando a gente começou a chegar em Gramado, porque assim, daí tu vai chegando e tal, e eles vão se ambientando aquilo ali, aí passa no pórtico da Várzea e vem vindo e eles já começam a brilhar, né? E aí, cara, quando a gente chegou na Rótula das Bandeiras e o motorista parou o ônibus numa faixa de segurança, onde ele estava indo para a rodoviária, para deixar as pessoas passarem, todo mundo ali na minha volta começou, olha ali, é verdade, eles param na faixa de segurança mesmo, sabe? E eu disse, cara, olha que loucura a percepção das pessoas, né, sobre isso. E é como tu disse, é cultural, cara, é aquilo que a gente estava falando antes, é transmitido geracionalmente. A gente vai passando, porque vira meio que um processo de osmose, Rodrigo. Quer dizer, as pessoas que vêm para Gramado, mesmo turista, já pensam, não, Gramado a gente para na faixa, então eu vou parar aqui. Às vezes, tudo bem, dá uma atrapalhada, se esquece, né, mas... Aquelas faixas de segurança da avenida ali. Não, ali não tem que parar. Quem estiver nos olhando que é de fora, não para ali. Mas assim, cara, o ponto é, eventualmente o cara dá uma escapada ali, mas ele para, ele começa a entender a cidade. Porque a cidade é um organismo vivo, né, cara? Então, tu vai repetindo o gestual do outro e tal. Bom, respondendo a pergunta assim, de como que a nossa cultura reflete, eu acho que vai desde o entendimento. Primeiro, que nós temos uma colonização predominantemente alemã, italiana e açoriana. Vamos lá, predominantemente, porque a gente não pode esquecer os povos originários, os povos africanos que aqui vieram, assim como é Brasil, cara. O Brasil vai ter disso em qualquer lugar. Nem que seja um pouquinho. A gente não pode ignorar isso em momento nenhum e cada vez mais a gente precisa tirar isso, botar isso no radar para que as pessoas percebam. Democratizar, mais uma vez, né? Isso, e falar de populações que, enfim, mas não é esse o tema. O tema é que, assim, em proporção, em quantidade, alemães, italianos, açorianos. Principalmente alemães e italianos. Cara, são povos muito apegados às suas culturas, né? O italiano de uma maneira mais expansiva, o alemão de uma maneira mais tímida, né? Mas totalmente organizado, totalmente equilibrado nas decisões. O italiano mais de levar adiante aquela cultura da fala, da dança, da música, do filó, né? Então, assim, passando por aí, cara, você explica um pouco desse processo na minha concepção, porque são duas etnias que, de fato, se apropriam muito dessas histórias para levar argumentos e possibilidades para novas gerações. Então, vamos lá.
Eu vejo que hoje Gramado, culturalmente falando, trabalha bem demais a sua imagem diante do resto do Brasil. Como tu disse, é uma cidade extremamente hospitaleira, é uma cidade que sabe receber, que óbvio que está passando por um processo de globalização, de muita gente vindo, e essas pessoas têm uma curva de aprendizado, elas precisam passar por um momento de aprendizado para entender como que a cidade se comporta, que não é nem melhor nem pior do que ninguém, mas a cidade se comporta de um jeito, essas pessoas vão chegando, vão trazendo seus conhecimentos, vão agregando e vão construindo dali para diante. E esse processo é fundamental, porque esse é um grande diferencial da cidade, a forma de receber, a forma de sorrir, como Com tu falou, certeza. indiferente da crença que se tenha, isso é fundamental, isso é o que profissionaliza Gramado para receber as pessoas. E é o que talvez diferencie a gente, porque eu sempre digo isso, velho, nós não temos praia. É. Beleza natural, tá, temos, mas quase tudo em Gramado foi construído a partir de um momento. Pega assim, cara, eu tive em Santana do Livramento esses dias para fazer uma palestra. E aí, cara, pô, Santana do Livramento é uma cidade longe pra caramba da gente, é uma cidade que tem uma riqueza histórica super legal, é uma cidade que faz fronteira com Ribeira, então tem aquela coisa ali Mescla. do todo mundo é bilíngue, etc e É. tal. Mas Santana do Livramento e tem esses, sei lá, 300 anos de história, 250 anos de história, tem um monte de casarão antigo, um monte... Então, assim, te perguntaram lá como é que a gente pode trabalhar o nosso turismo aqui. Né? E aí vem uma coisa que eu acho fundamental, cara. Eu não sou um especialista no turismo, mas assim, falando do ponto de vista cultural, velho, a gente precisa ser sincero. A gente precisa ser original naquilo que está fazendo e pensar qual é a potencialidade que a gente tem, em cima do que a gente se construiu. Uhum. E trabalhar aquilo ali para potencializar esse turismo, essa cultura, esse entretenimento, seja lá o que for, assim. Então, o formato que Santana do Livramento vai fazer e que Rivera vai fazer é muito diferente do que Gramado vai fazer. Mas o ponto onde eu queria chegar é assim, cara, lá tem casarões de 300 anos, que nós não temos aqui. A gente revitalizou há pouco, restaurou a casa do Major Nicolete, lá bem na Verdade. Rua Torta, assim, ficou super bonito. Mas aquela casa ali tem 100 anos de vida. Em 2023, este ano, ela tem, ela fez, aliás, 22, ela comemorou 100 anos, que foi quando a gente restaurou. Mais velha que a cidade. Mais velha que a cidade, então tu entende, cara, que a gente tem um processo muito curto de vida, velho. Então, assim, o nosso patrimônio histórico tem menos tempo de existência. Uhum. Então a gente precisou construir a cidade. Estou falando tudo isso para chegar neste ponto. Foi uma cidade que foi construída a partir de um momento. 60 e tantos anos de emancipação, cara. É muito pouco tempo. Os nossos avós nasceram antes de Gramado ser Gramado. É isso aí, é isso aí. Então, assim, cara, a gente pega esse processo histórico e registra que hoje a cidade recebe, sei lá, 8 milhões de visitantes ao ano, sabe? Foi uma construção, de fato, e foi uma construção baseada num conceito muito prático de economia criativa, de entender dados, de entender ciência, de entender o que, que as pessoas querem, né? E aí eu conecto, e a gente continua no campo da cultura, eu conecto não só o poder público, aliás, obviamente não só o poder público, e também e principalmente a iniciativa privada, cara, que entendeu junto com o poder público, porque essa é uma convergência que Gramado tem que faz muito sucesso, cara, e que muita gente pergunta sobre, assim, como que a gente tem a classe empresarial andando tão junto com o poder público, acreditando tanto, investindo tanto, colocando tanta energia para fazer a cidade acontecer. E isso assim, foi em consonância o tempo inteiro, né? E eu acho que essa cultura também faz com que Gramado seja refletido fora. Mas aí, voltando ao tema da colonização, etc., eu vejo que estes valores ainda são muito enraizados na nossa cidade, embora estejamos perdendo um pouco da cultura patrimonial, dos casarões antigos, né, dessas construções de pé direito alto dos italianos, o estilo bávaro e chamel dos alemães, né, as casas com aquelas cumieiras bonitas do estilo português. Isso a gente está perdendo um pouco em detrimento a um processo de desenvolvimento baseado no mercado imobiliário também, enfim, mas a gente tem que dar um jeitinho de segurar um pouco, na minha concepção, e é um trabalho que a gente está fazendo. Mas essas culturas, na minha concepção, foram o que construiu essa diferença que Gramado tem para o restante do Brasil, eu entendo, não do ponto de vista prático, assim, no sentido de que a cultura é melhor ou pior, é aquilo que a gente estava dizendo antes. Claro. Mas eu vejo que Gramado respeitou muito, assim como Bento Gonçalves, assim como Canela, assim, respeitou muito esse processo dessa colonização e esse olhar de um Brasil que talvez não exista em outra parte do Brasil. É porque nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando de culturas que vêm de fora, que povoam aqui,
e talvez seja uma surpresa para grande parte do país, sabe? Uhum. Que exista o que existe em Gramado no Brasil, né? Porque a cultura do Brasil é tão ampla e tão diversa que tem aí um pedacinho lá na Serra Gaúcha que traz uma outra perspectiva. Então eu acho que talvez eu tenha tergiversado muito nessa resposta, assim, mas eu vejo que essa manutenção da nossa cultura essencial, desse processo histórico, o cuidado das pessoas com a cidade, o respeito, o entendimento de como é que funciona a cidade aqui, óbvio, os nossos eventos, aquilo que a gente já faz. O Festival de Cinema tem 51 anos, cara. Ele passou por uma ditadura militar, ele passou por uma pandemia, ele passou agora por processos de dificuldade orçamentária, por não aprovação de lei de incentivo, e ele continua, cara. Ele continua. Esse processo de persistência também tem muito a ver com a gente, eu acho, velho. E também explica um pouco, assim, desse reflexo que a gente dá da cultura lá fora. Eu acho, até pegando as tuas palavras, né, Ricardo, as pessoas a nível Brasil comentam muito e te pedem, inclusive, e talvez para o nosso secretário de turismo pedem também, provavelmente, como é que a gente faz as coisas aqui? Sim, E eu acho que a resposta é cultura. Porque sim. isso não nasceu agora, isso nasceu, a gente tem quantos anos, Ricardo, de Gramado? São 60 e... Foi 40 54, faz a conta aí. 62, 63? É, foi 54 o aniversário de Gramado. Tem que só fazer essa conta aí. É, Fundação em 54, 68 anos, mano. 68. Essa conta que eu não consegui fazer. São 68 anos de entrosamento entre poder público e iniciativa privada, né? São 68 anos fazendo dar certo, né? Não é uma coisa que nasceu ontem. Então, eu acredito muito que todas essas respostas que a galera das perguntas que a galera te faz aí a nível Brasil, muito está pautado na cultura, porque Sim, a cultura da nossa cidade, ela é muito forte, das nossas, cara. Vamos botar Canela junto, porque Canela e Gramado são praticamente o mesmo eixo, né? sim. São o mesmo eixo, são praticamente a mesma cidade. São anos e anos e anos de relacionamento e relacionamento saudável, né, Ricardo? Uhum. Então, não é uma coisa que começou ontem e todos as pessoas que te fazem essa pergunta precisam entender isso, que não é uma coisa que começou ontem. E para ser implementado em outras cidades que não possuem essa cultura, tem que olhar para os próximos 70 anos. Isso aí. Da mesma forma que a gente conseguiu construir isso em 68. É isso aí. Né? Não é uma coisa fácil, mas não é uma coisa impossível. Isso. Precisa de trabalho, precisa de muito penso e, é claro, muita comunidade. Precisa muito de uma comunidade unida, e quando eu falo comunidade é poder público, iniciativa privada e também a prole, né? Todo mundo que trabalha, que não faz parte da iniciativa privada, não é um empresário e também não é o poder público, mas faz essa engrenagem girar. Que é a maior parte da população. E talvez, se não é a mais importante, é uma delas. Porque sem a prole, sem a galera que faz a engrenagem girar, não há iniciativa privada e poder público que funcionem sozinhos. Não, total, cara. Inclusive, cada vez mais se discute sobre isso dentro do próprio organismo público, né, cara? Que a gente precisa trabalhar na tal da tríplice hélice, né? Que agora se fala em quádrupla hélice, né? Que é exatamente isso, cara. É trabalhar a esfera social junto com a esfera acadêmica, junto com a esfera pública, junto com a esfera econômica. Ou seja, o capital, o empresário tem que estar junto, a universidade, a ciência, a pesquisa, o estudo tem que estar junto, o poder público, como detentor da caneta da legislação, da política pública, precisa estar no processo. E aí, por último, essa era a tríplice hélice até lá. E por último, que eu considero fundamental, a sociedade, cara, as pessoas que recebem o serviço, para quem a gente está trabalhando, cara. Eu sou pago pelas pessoas e eu acordo todos os dias para trabalhar para as pessoas, cara. O prefeito, óbvio, é o meu chefe, é o cara que me demanda e tal, mas o meu grande motivo, o meu grande... A gente está falando sobre propósito ali fora, né? O propósito que a gente implementou na Secretaria da Cultura é de acreditar que a cultura pode salvar o mundo. Salvar o nosso mundo em vários aspectos com a palavra salvar, né? Seja de salvaguardar, seja de salvar, seja de transformar em realidade, seja de amparar, né? Então, assim, e quando eu falo em salvar o mundo, eu tô falando do mundo, quer dizer, são as pessoas. É todo mundo que habita este planeta, né? E o ponto é esse, assim, o meu grande serviço é para as pessoas. Então não faz sentido nenhum eu não pensar na ponta de entrega. É para quem eu entrego aquilo que eu faço todos os dias, que a gente faz lá na Secretaria da Cultura, que a Prefeitura de Gramado faz. E essa consonância é fundamental, cara. E passa, inclusive, por uma visão empreendedora do próprio gestor público, Rodrigo. Que eu acho isso algo fundamental. Esse processo de entendimento há 68 anos, ele teve um olhar muito sensível porque, cara,
em Gramado, uma cidade que começou há 68 anos, não começou com políticos só. Começou com empresários que avaliaram assim, cara, e se eu tomar a frente aqui e conduzir esse processo junto com as pessoas que estão... Então, assim, são empresários. Quando tu é um empresário, tu olha para uma cidade e pensa assim, cara, eu preciso desenvolver essa cidade porque o bem do meu negócio está atrelado a isso, né? E quando tu é empresário, tu avalia as coisas baseado em estatística, tu avalia baseado... Óbvio que lá, 70 anos, 68 anos, não era tanto assim, Eram outras mas estatísticas. ainda é, a gente tem muita gente ainda ligada ao setor público que tem esse olhar, que hoje chega e fala, ó, cara, os números da hotelaria em Gramado são esses aqui, os números do setor de eventos em Gramado são esses aqui, os números da ocupação, não sei o quê, ou da venda de imóveis em Gramado são esses. Como que a gente cria um blend desses dados e trabalha políticas públicas eficazes, efetivas em cima disso, em cima desses dados, dessas estatísticas? Porque hoje também não adianta a gente só falar em empirismo, né, cara? A gente precisa falar em dados, a gente precisa falar em como que a gente transforma, como que a gente lê esses dados e como que a gente transforma eles em política pública, né? Perfeito. Com governança, com sustentabilidade, com também é outro dilema que se tem. E aí é um ponto muito mais da gestão pública mesmo, mas que passa pela cultura organizacional de qualquer empresa, que é o processo de governança, o processo de vá lá, hoje eu estou aqui e amanhã se eu sair, quem permanece fazendo o processo que a empresa demanda? Quem vai... É fácil esse entendimento, né? Daí tu imagina, Rodrigo, que, cara, o gestor público, ele tem 4 anos de validade, cara. E assim, tudo bem, ele está suscetível a uma nova eleição e talvez se reeleger, e talvez o gestor maior, majoritário, e talvez te manter ali. Mas tu não pode contar com isso. Tu tem que contar que tu tá 4 anos e talvez nem isso. E que aquilo que tu faz, se tu tem de fato o objetivo de que aquilo fique para a comunidade, aquilo precisa ter um processo de governança administrativa. Perfeito. Ou seja, eu preciso deixar aquilo para as pessoas. Para quem vem depois de mim. Organizado. Indiferente se é político, se é adversário político, se não é, porque eu estou pensando nas pessoas. Nós estamos pensando nas pessoas. Então, cara, é um baita desafio. Porque tu criar um processo de governança para política pública, cara, é dificílimo. Porque tu vai depender, inclusive, da boa vontade do próximo gestor. Ah, com certeza. Que pode chegar e te dizer assim, ó, quer ver um exemplo, cara? Quer ver um exemplo, ó? Nós tivemos, e aí vamos falar de cultura. Nós tivemos uma cidade no Brasil, não vou citar qual, não sei qual vai ser a repercussão que vai ter essa nossa conversa, uma cidade no Brasil que resolveu investir lá num período em audiovisual. Montou um polo audiovisual, assim, cara, dos mais sinistros que se tinha. Investiu milhões, dinheiro público, blá, blá, blá. Não, agora nós vamos fomentar o cinema aqui, nós vamos ser um polo de produção audiovisual, porque a indústria do cinema é uma indústria bilionária. Bilionário. Beleza, construíram um polo super legal, com cenários, com estúdios, com blá, blá, blá. Aí isso ficou um tempo, mudou a gestão, a nova gestão falou, não, esse negócio de cinema não tá dando certo, nós vamos mudar, agora nós vamos ser isso aqui, outra coisa. Cara, todo aquele processo foi por água abaixo. Foi jogado no lixo, foi dinheiro, foi investimento, foi tempo, foi planejamento, lixo. Então tu vê, cara, que se a gente não tiver alinhamento, se a gente não tiver governança, se a gente não tiver posicionamento estratégico, se a gente não tiver, inclusive, sensibilização comunitária, as coisas não permanecem. E aí a gente está 4 anos estagnando o processo de evolução. Porque eu passei 4 anos trabalhando numa coisa, entrou um novo gestor e disse, não, isso aqui não me interessa. Então, 4 anos que foram pro lixo, que só fizeram sentido durante 4 anos, e não depois. E aí tu entende, cara, que esse alinhamento entre poder público e classe empresarial, empreendedores, empresários, é fundamental. Porque numa empresa tu não faz isso, cara. Numa empresa tu não vai pensar assim, vou botar um novo sócio aqui, agora vou sacanear ele, vou regredir tudo aquilo que eu fiz. Vou fuder com a vida do cara. Sabe? Eu não sabia se eu podia falar palavrão. Pode falar palavrão pra caralho. O videocast só fica bom quando tem palavrão. Tá bom, então, cara. Então tá. Enfim, cara, então o ponto é esse, assim, na iniciativa privada tu não faz isso. Tu tem que deixar o processo azeitadinho para o cara entrar e tocar adiante para ser bom. E, infelizmente, no poder público, às vezes isso pode acontecer. Então a gente precisa também garantir isso, né? E eu acho que Gramado tem uma coisa muito importante, respondendo ainda a outra pergunta, que é um pouco isso, cara. A gente meio que se respeita, assim, sabe? Indiferente há uma briga política, e acho que isso é natural, existir, e acho que é importante, que é preciso que tenha oposição em qualquer coisa que tu faz. Tu precisa ter concorrência, ter oposição, ter cobrança, para te autoestimular e para ter segurança naquilo. Mas eu acho que Gramado sempre respeitou esses processos, e eu acho que é uma das coisas que faz a cidade ter se desenvolvido tanto, porque, cara, de verdade, eu não conheço, talvez eu não conheça tanto assim o mundo, mas
em pouquíssimas cidades de 44 mil habitantes, aí falando pontualmente de Gramado, que recebem 8 milhões de pessoas, cara. E que tem um potencial tão grande quanto a nossa cidade. Esses 44 mil são atualizados já? O IBGE é novo, Boa, novo censo. boa. Legal. A gente deu uma pincelada rápida, Ricardo, sobre os eventos, né? A gente falou ali brevemente sobre a entrega da cultura, né? O passinho que a cultura dá para dentro do turismo, né? Que os eventos da cidade são aquele passinho que a cultura dá dentro do turismo para trazer a galera para cá, Sim. né? Quais que são os eventos, cara, mais surpreendentes, assim? Tu tá fazendo teu primeiro ano Não, segundo e meio. Segundo e meio. Já. Tô no terceiro já, né? Sim. Então tu já passou aí por toda essa esfera de eventos que a gente já tem aqui, né? Porque são poucas coisas novas, Sim. mas são muitas coisas boas e que se repetem, né? Quais desses eventos, Ricardo, foram, assim, surpreendentes e inesquecíveis para ti? E segunda pergunta, dentro da mesma pergunta. Primeiro, inesquecíveis e surpreendentes. E segundo, como eles contribuem para a formação da nossa identidade cultural? Boa. Cara, então assim, na verdade, vamos lá. Eu já passei pelo cenário dos eventos da cidade, de dentro de alguns. Perfeito. O próprio Natal Luz, cara, Antes da tua gestão, tu já participava? muito antes, eu já fui. Cara, vamos lá, né, Rodrigo? Eu venho de uma família que não é, assim, embora seja uma família tradicional, o meu núcleo familiar era um núcleo sem grana. Era enfim. Então, cara, eu já trabalhei dentro do Natal Luz lá quando eu tinha 16 anos, 17 anos, como apoio. Então eu era Na equipe do Anão? Na equipe do Anão, o Anão era meu chefe, isso. Um abraço, Anão, puta merda, cara. Eu também trabalhei na equipe do Também Anão. trabalhou. Eu encontrei o Anão esses dias, cara, no Festures, e e aí, meu, quanto tempo, não sei o que e tal. Nunca mais tinha visto ele. Então, o Anão, essa galera aí. Cara, deixa eu te interromper, eu preciso falar isso. Ele me pediu até pra não chamar ele de Anão mais. Não mais. Agora ele é o Júnior. Júnior? Porque agora ele é o gestor da equipe dos Cupincha lá do Festures e do Gramado Summit. Então tá. Não, eu posso te chamar de Anão porque tu me deixou, cara. Um abraço pra ti, velho. Gente boa pra caralho. Bom, enfim, então o Júnior, né? É isso aí, eu trabalhei lá, correndo do lado de patinadora e juntando quando caía, e bababá, e levando, carregando coisa e tal. Depois de casualmente eu encontrei esse final de semana, teve um programa muito legal, mantido pela Orquestra Sinfônica de Gramado, pela Gramado Tour, pelo Ministério Público, chama Orquestra Jovem, né, que é um programa de formação de novos músicos e tal. E aí um dos professores é o Bruno Roldo. O Bruno Roldo é um trompetista super qualificado, e que também é um cara da cidade, que foi estudando da aula. E o Bruno me lembrou, eu encontrei ele no sábado, nesse evento, e ele me lembrou, cara, ele disse, pô, tu lembra quando a gente empurrava carrinho de patrocínio? E aí é fato, assim, durante 2 anos eu fiz isso, o Bruno foi meu colega nesse período, de empurrar carrinho de patrocínio no final do desfile, né? Então eu, sei lá, tinha 18 anos nessa época, e aí, tipo, tinha que complementar a renda, né, cara? E aí eu empurrava lá, eu e ele, mais uma galera, a gente empurrava os carrinhos lá, que eram uma caixinha de presente, tinha que empurrar, e quando era na Avenida das Hortênsias. Saía da prefeitura. Isso, saía do pavilhão. Então, quando era morro abaixo era tranquilo, só que a gente tinha que voltar com aqueles carros depois, aí era mais complicado, morro acima. Mas enfim, então eu já convivi muito, assim, o próprio Festival de Cinema, eu já fui diretor de comunicação da prefeitura, eu já fui estagiário da prefeitura durante 5 anos, então eu convivi muito dentro disso, né? Depois eu fui assessor de imprensa do próprio Natal, para fazer freela ali, da equipe da Pauta Assessoria, que tu conhece, Verinha, Bianca e tal. E bom, cara, eu vou dizer assim, eu não sei se é surpreendente, tá? Mas ainda o evento que mais encanta e mais impacta as pessoas é o Natal Luz. Ainda é o nosso grande produto, eu acho que ele está passando por um olhar de sensibilidade, que ele precisa de novas coisas, precisa de um olhar de inovação e está passando por isso. A equipe da Gramado Tour está olhando, está observando, o conselho, eu faço parte do conselho administrativo da Gramado Tour, e a Gramado Tour, para quem não sabe, é a autarquia pública que desenvolve esses grandes eventos, né? Natal Luz, Festival de Cinema, Páscoa, Festa da Colônia, Festival de Gastronomia, Gramado in Concert. Esses são 6 eventos que são geridos pela Gramado Tour. É uma autarquia que foi criada lá em 2011 para poder fazer, baseada no conceito de Barcelona. Olha a Gramado inovando mais uma vez. No conceito da empresa de turismo de Barcelona, foi implementado aqui, enfim, para poder ter sustentabilidade nesse processo. E bom, então assim, o Natal Luz ainda é um evento que mais encanta, mais impacta, mais gera buzz, mais repercute no Brasil, falando sobre Gramado.
Assim, repercute nas pessoas. Uhum. E o que mais repercute em mídia, em exposição de Gramado, exposição da cidade, de longe, é o Festival de Cinema. O Festival de Cinema, cara, ele tem uma repercussão, assim, no Brasil inteiro, na América Latina inteira, sabe? Se fala do festival, Gramado é conhecido em muitos lugares como a cidade do festival. E as pessoas falam Festival de Gramado. Só que tem vários festivais em Gramado, aí tu tem que decodificar que é o de cinema. Quando fala festival, é o cinema. E, cara, é um negócio que tem um buzz absurdo, absurdo, absurdo. Agora eu vejo que como mais surpreendente, como eventos que estão construindo novas dinâmicas na cidade, cara, eu vou falar assim de dois que eu percebo, aliás, três, que eu percebo que estão trazendo novas coisas para a cidade. O primeiro deles, também feito pela Gramado Tour, é o Festival de Cultura e Gastronomia. O Festival de Cultura e Gastronomia, cara, é um evento que está surfando uma onda importante de coisas que acontecem na Europa, esses eventos de gastronomia de rua, que atraem as pessoas, que acolhem, que são, de fato, assim, fazem parte do pertencimento das pessoas. Cara, esse é um evento muito bonito, está cada vez mais consolidado, e que é um evento que as pessoas não vêm para Gramado por causa dele, na minha concepção. Verdade. Mas elas chegam aqui e vêm, putz, Que bom que eu vi. que legal que é isso aqui. Pô, só Gramado para me entregar isso. E isso é surpresa, surpreendente. Desculpa, é aquele que acontece do lado da igreja. Da igreja, né? isso aí. Legal. Isso aí na Pedro Benedito. Então, cara, esse é um fator para mim fundamental para o turismo. Tu ser surpreendido quando tu chega no lugar. Tu chega lá e tipo, olha só que sensacional, tá acontecendo isso aqui. O tal do over delivery, né? Exatamente. Pegar mais do que prometeu. Exatamente. Então, pô, eu fui pra Gramado, pô, tá acontecendo isso. Bom, esse é um. O outro, cara, que eu vejo que tem um potencial muito grande, é o Festival Gramado in Concert, que é um festival de música clássica, música erudita, que é a mesma coisa, cara. Tu tá andando na cidade, daqui a pouco tu entra numa igreja e tem uma orquestra tocando. Onde é que tu encontra isso, cara? Dentro de uma igreja, tu vai na Rua Coberta, tem uma filarmônica. Tu vai não sei aonde, tem um coro, sabe? Numa praça, não sei onde. Cara, isso é um negócio encantador, assim. Eu acho que ainda falta um pouco da percepção das pessoas. Estudantes do mundo inteiro que vêm para cá, orquestras do mundo inteiro que vêm para cá. Esse é um evento muito bonito, assim, que foi construído lá atrás pela nossa administração, que passou inclusive pelo ex-secretário Alan, que hoje é o diretor, ex-secretário da Cultura, né? Que é o diretor hoje desse evento, junto com a Gramado Tour, enfim. É um evento muito bonito, cara. E aí, claro que eu não vou deixar de puxar a brasa pro meu assado. Eu acho que quando a gente fala em surpresa, cara, a gente fala do Filigram, que é o nosso Festival Internacional Literário, que foi construído a primeira edição no ano passado. Incrível. E por que eu falo que é surpresa, velho? Porque assim, primeiro, a literatura não é conhecida como forte em Gramado. Esse é um primeiro ponto. Mas eu vou entrar lá, tá? Segundo, alguns dos debates que nós trouxemos por meio da literatura no Filigram nunca foram debatidos em Gramado. Isso é importante. Terceiro, cara, a gente criou um evento literário às margens do Lago Joaquim na Itabira, sabe? Com uma possibilidade... espaço nunca utilizado praticamente, cara. Isso aí. Inacreditavelmente, praticamente inutilizado. Isso aí. Então, cara, porra, ali eu acho que foi um acerto muito grande que a gente fez. E aí eu vou citar mais um quarto, também puxando a brasa para o meu assado, que é o Festival Caminhos de Outono. Incrível! Que a gente construiu, cara, ali em três ruas do bairro Planalto, que tradicionalmente são as ruas dos Plátanos, né? Onde tem aquelas árvores laranjas no período de outono. E que a gente colocou arte ali no meio, cara. A gente colocou música erudita, música clássica, jazz, bossa nova, blues, MPB, samba, raiz. A gente colocou fino, assim, um evento bonito, agradável, que as pessoas... Gastronomia esse ano. E tem bastante gastronomia naquele canto também. Também Fora tem. a gastronomia que você levou, mas já existem restaurantes incríveis Existe, naquele bem lugar, na esquina ali, tem um É. restaurante fundi, tem a casa de chá ali do lado. Exato. Enfim, cara, então assim, cara, foi um evento muito, modéstia à parte, muito bonito. E comparado por muita gente a Montreux, a França, sabe, a festivais de jazz do mundo inteiro. Música clássica e jazz sob um tapete de folhas de plata. É isso aí, cara, esse ano com três shows. Então assim, esse é um evento também que surpreende, porque o cara ouve falar inclusive tá no Google, se tu colocar ali, se tu entrar no Google Maps e colocar aquelas ruas ali, João Alfredo Schneider, Demetrio Pereira dos Santos, vai aparecer como Rua dos Plátanos. Olha que legal. As pessoas vão lá fotografar, isso é totalmente instagramável, e aí nós construímos um evento em cima disso. Cara, a pulverização, o buzz que esse evento gerou, eu sei porque eu sou um dos que cuida, até então era eu que cuidava 100% das redes sociais da Secretaria da Cultura. Cara, teve um período no evento
que o Instagram me bloqueou de compartilhar stories, assim, de tanto story que eu já tinha compartilhado de pessoas que estavam lá, sabe? Então foi incrível, assim. E aí eu acho que esses são eventos que são muito bacanas. Aí voltando à questão da literatura que eu falei antes, cara, assim, aí eu tenho um entendimento, cara, que eu tô tentando ainda, acho que é importante a gente falar sobre isso aqui, eu tô tentando ainda conectar com a cidade, e eu conversei com algumas pessoas. Cara, hoje quando a gente fala de iniciativa privada em Gramado, e aí eu acho que também é uma questão que o Natal Luz tem a entregar e tem que entregar, a gente vai avaliar quais são os players que mais estão funcionando, do ponto de vista turístico, que é o que faz a cidade funcionar, 90 e tantos por cento do PIB da cidade está atrelado a isso. Cara, quando tu fala sobre o que funciona no turismo de Gramado, para além da hotelaria, do serviço básico, né? Aí vamos lá, vou citar nomes aqui, não sei se eu poderia, mas vou citar. Pode, não é problema. Tu pega Hector, Uhum. cara, aquilo é um fenômeno. Qualquer coisa que eles fazem, são um fenômeno. Que o Will, o Dudu fazem, cara, bomba, tá? A gente vê lá no lago, vinha filas no período de julho do ano passado, a gente via fila que ia até quase na porta da secretaria Sim. lá, cara, sabe? Então a gente tá falando de 200 metros de fila, mais do que isso. Cara de Mal, mesma coisa. Parques temáticos, mesma coisa. Sei lá, Vila da Mônica, Snowland, essa galera toda conseguiu conectar um conceito de experiência com o conceito de storytelling. Ou seja, eu te vendo uma história, quando tu entrar na minha empresa, quando tu entrar no meu espaço, tu vai viver essa história, cara. Tu vai mergulhar nessa história. E aí eu defendo que isso é literatura, cara. Lembra quando tu falou lá atrás que um DJ trabalha com um storytelling, e ele eventualmente, a letra da música constrói uma história, blá, blá, blá. Cara, o storytelling é literatura. Ponto e basta, como diria o italiano. Essa literatura pode ser oral, pode ser audiovisual, pode ser gamificada, pode ser de imersão, pode ser de uma série de coisas. Não precisa ser escrita. Não precisa ser escrita. Mas ela foi escrita em algum momento. Isso é certeza. Então, aquilo que tu tá consumindo, e pontualmente falando, porque eu já conversei com o William Weber da Hector. Lá eles criaram o storytelling antes de tudo. O storytelling da Hector foi uma história em quadrinhos, toda mapeada, ilustrada e tal. Ó, tá aqui nosso storytelling, agora a gente vai implementar o nosso produto em cima disso aqui. Eles fizeram isso. Não sei se outros fizeram, talvez não. Mas em algum momento as histórias foram escritas, cara. Sabe? Se foi antes, foi depois e tal. E isso é o que faz dar certo. O que diferencia, Rodrigo, uma pizzaria convencional do cara de mal, do Hector? Por que eles cobram, não sei quanto é que é, mas sei lá, por que eles cobram 200% a mais do que um restaurante convencional? Porque eles entregam experiência, a experiência está baseada no storytelling. Então eu defendo que a literatura em Gramado precisa ser cada vez mais debatida, inclusive como motor para o turismo. Perfeito. Tá? Porque assim, a gente vai falar, literatura, e cara, eu sou um apaixonado pela literatura, um romântico da literatura, mas vamos lá, é muito difícil viver de literatura. Só. Muito difícil. Muito difícil. Tem pouquíssimos autores no Brasil que vivem da literatura. Infelizmente, isso a gente estuda inclusive na faculdade, cara. Infelizmente, um autor de literatura quase sempre só ganha dinheiro no Brasil quando ele vende a obra dele para virar filme. Aí começa né, um pouquinho melhor. Porque do contrário, vender livro, cara, enfim. Mas vai lá, só que em Gramado a gente virou essa chave, a gente consegue colocar literatura em coisas que hoje tem um potencial econômico muito grande. Então eu defendo, cara, que a gente precisa estar muito atento para construir estratégias de valorização da literatura, primeiro, e mais importante do que tudo, porque a literatura tem um potencial de entendimento e de entrega intelectual altíssimo para transformação social, para transformação intelectual, para percepção, para construção de senso crítico, para politização no bom sentido, para entendimento do que é política, da importância que a política tem, para desconstrução de algumas narrativas falaciosas que a gente vê cada vez mais por aí, sabe? Então, quando tu tem a prática da leitura, tu começa a olhar as coisas com outro olhar, sabe? Tu pensa, pô, mas eu já li em algum lugar. Tu falou no começo, né? Informação é poder. Cara, eu na hora já associo a George Orwell, que falava isso lá atrás, informação é poder. Então, assim, a literatura e a história, em algum momento, já nos disse isso, já nos trouxe essa informação, sabe? Então, a literatura é fundamental para isso. Mas, para além disso, velho, a gente tem o poder de contar história. E a gente está falando aí com a classe empresarial, cara, e isso é ponto pacífico, assim. Empresas que são bem-sucedidas, geralmente, são empresas que sabem contar suas histórias, sabe? E aí, Gramado é uma cidade que eu vejo que sabe contar história.
E por isso que eu defendo muito a consolidação de uma política pública de valorização da literatura e, quiçá, no futuro, e esse é um plano que eu tenho, assim, bem audacioso, que eu Na não comecei próxima nem... gestão que tu participar. Não, não, talvez sim, mas isso pode começar agora já, ou no ano que vem. Eu nem conversei com o prefeito sobre isso ainda, então eu vou dar aqui, mas eu tenho muita Manda pra ele esse vídeo vontade, depois. eu tenho muita vontade de que Gramado possa pleitear o posto, cara, de cidade criativa da Unesco. A Unesco tem uma rede de cidades criativas que é voltada para 7 áreas diferentes das artes e da cultura e da criatividade. Uma delas é a literatura. Eu tenho muita vontade de colocar Gramado no radar, de buscar ser uma cidade chancelada pela Unesco como cidade criativa da literatura, baseada nesses relatos que eu dei, cara. Essas pessoas que construíram histórias e contaram essas histórias e fizeram essas histórias transformar a realidade de outras pessoas, seja porque empregam, seja porque entregam experiência. Legal, cara, legal. E o que precisa, o que caracteriza essa cidade criativa da Unesco, cara? Cara, a rede de cidades criativas ela é construída para entregar essa denominação, essa reputação, às cidades que trabalham a criatividade como fator de sustentabilidade local. Ok. Mas não é importante dizer, embora nós estejamos falando com pessoas esclarecidas, a sustentabilidade não é só ambiental, né? A sustentabilidade é naquele tripé econômico, social, ambiental. Então, assim, cidades que... Porque assim, por quê? Por que disso? Primeiro, porque geralmente a criatividade é uma economia limpa, cara. A gente Ok. está falando de uma... Quando a gente trabalha com criatividade, com produtos artísticos, com economia criativa, a gente está falando de uma economia que polui muito pouco, que utiliza eventualmente, ou quase sempre, pouco espaço físico, né? Que busca soluções a partir da criatividade. Então, cidades que trabalham a criatividade são cidades que, em geral, dão certo, né? Então, essa rede de cidades criativas foi buscada pela Unesco para criar um vínculo entre cidades que têm o mesmo pensamento. E compartilhamento. E compartilhamento. Então, assim, hoje nós temos no Brasil, acho que são 12 cidades, a gente tem Curitiba, que carrega o posto de cidade criativa na área do design. A gente tem Floripa, que carrega o posto de cidade criativa na área da gastronomia. A gente tem Paraty, gastronomia. João Pessoa, culturas populares, artesanato. Belém do Pará, culturas populares, se eu não estou enganado, ou gastronomia, agora não me lembro. E assim vai, tem várias no Brasil. De língua portuguesa em todo o globo terrestre, só tem uma na área da literatura, que é Óbidos, que é uma cidade de Portugal, que casualmente é emanada com Gramado, e não casualmente eu fui conhecer no ano passado a convite deles para participar de um festival literário, onde eu participei de uma mesa de debates. Eles têm um festival chamado Fólio, que é um festival literário de Óbidos, que é lindo, é uma cidade medieval, toda murada, cara, sensacional. E eles vieram para cá, nosso convite, para falar do festival deles, e depois eu fui para lá, a convite deles, para falar do nosso festival. E esse ano eu fui convidado de novo, cara. Nós, Gramados, foi convidado de novo, para a gente ir lá pro Fólio assinar um termo de integração, de criação de uma rede de festivais internacionais literários, que seria composta por Fólio, um festival de Moçambique, que eu não lembro o nome, a Flip em Paraty, que é o maior festival literário da América Latina, né? E a Flipossos, que é em Poços de Caldas. Então a gente estaria colocando Gramado nesse patamar. Só que, infelizmente, cara, aí vem a má notícia. Nós não conseguimos aprovar a LIC, né, pro Filigrana desse ano, a Lei de Incentivo à Cultura do Estado, então o evento tá capengando aí, a gente tá vendo se vai... Eu tenho uma reunião depois que eu sair daqui, uma reunião para falar sobre o Filigrana, para decidir se a gente vai conseguir executar o evento este ano ou não. Se nós não executarmos esse ano, a gente vai transferir ele para o primeiro semestre do ano que vem, vai fazer igual. Mas talvez esse ano a gente tenha que dar um passo atrás para poder depois evoluir. Mas enfim, então eu acho que o Filigrana e a literatura em Gramado são fatores fundamentais para esse desenvolvimento criativo da cidade. Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão literária da contação de histórias, né? Em como encaixar isso culturalmente e artisticamente, né? Mas é uma coisa que o nosso povo aqui de Gramado e Canela desenvolveram muito bem no meio do caminho. Muito. Tanto que, como tu bem disse, o que traz as pessoas para Gramado e Canela no setor turístico é o jeito que a gente conta as histórias. Isso aí. É o jeito que o poder público conta a sua história, a iniciativa privada conta a sua história, o jeito que o Uber conta a história da nossa cidade, mesmo ele sendo de fora, ele conta uma história de Porto Alegre para cá, no transfer, né? Que o guia de turismo, que é o cara qualificado, que se formou, que vem fazendo isso, cara, vem contando as histórias das coisas, as lendas, as fábulas, o que é concreto, o que é fato histórico. E, cara, tem muito guia de turismo que conta histórias
da nossa cidade muito melhor do que pessoas que viveram aqui. Sim, Tem guias de turismo que tem um sotaque diferente e sim. conta a história incrivelmente bem da nossa Uhum. cidade, do porquê existimos, onde nascemos, linha nova, a ferrovia do centro, saca? A gente Sim, tem uma história muito rica e muito bonita que poucas pessoas contam. isso. Agora, a técnica de contar histórias perdurou por toda a nossa população. Então, isso trouxe, por toda não, mas a grande maioria, tanto que a galera que aprendeu a contar histórias acabou criando negócios ao redor disso, né? Mas é uma grande característica, além da hospitalidade, além de parar na faixa de segurança, Isso, total. além do sorriso, a gente sabe contar história. Sabe? E quando eu falo a gente, é desde o motorista de Uber, é o guia de turismo, é o cara do ônibus, é o garçom que está ali É o recebendo. recepcionista do Cara, a gente tem hotel, uma tá? peculiaridade também daquela galera que fica na frente dos restaurantes, né? Sim. Eu não sei se tu conhece o Uruguaiana. Sim, claro que sim. O Uruguaiana, pra quem não conhece, é uma dessas pessoas que fica aí na rua captando É o clientes. cara que viralizou como o captador mais rápido do Brasil. Ele falava do fundi. Eu não consigo nem imitar o cara, Não, mas não. ele fala de um fundir, o que nós demoraríamos 20, 30 segundos, ele fala em 4 segundos. Parece um rap cantando. E vira uma É figura o Eminem. icônica. É É o isso, Eminem. é isso. E vira uma figura icônica, cara. Então, olha só a Mas o capacidade. Uruguaiana já era icônico antes, quando eu andava de Sim. skate com ele, quando eu era jovem. Ele era uma Ele, figuraça. ele faz parte da nossa história. Faz. Saca? Ele faz parte da história de Gramado. A cidade tem personagens, né, cara? Tem. E esses personagens também são histórias, é isso aí. Inclusive, eu não sei se foi sob tua gestão, eu até acho que foi. Vocês fizeram uma exposição de figuras ali na Rua Coberta, de figuras icônicas para a cidade. Não sei se foi sob tua gestão ou Não. não, cara, mas a minha mãe estava enfiada ali no meio. A minha mãe é a Martinha, que Sim. fazia faxina lá na Prefa, Depois saca? foi telefonista, É claro. isso, telefonista também. E ela foi uma dessas personalidades, sabe, Não cara? foi na minha gestão, foi na gestão do passado, eu lembro disso. E, cara, parece uma bobagem, sabe? Mas para uma mulher de 50 e tantos, 150, 60, que nem se formou na escola, velho. Uhum. Ela teve até a 7ª série, 8ª série, que a vida inteira trabalhou em coisas simples como faxina, telefonia, governanta de hotel, saca? Ela ser mostrada para os Uhum. turistas, ela ser homenageada, cara, para ela Uhum. foi uma coisa muito gratificante, É né? isso aí. Ela tem um quadro de uma foto dela com o quadro dela, que estava exposto na Rua Coberta, Uhum. saca? Para ela foi um momento icônico. Com certeza. E isso é contar história. Claro que é. Das Por pessoas. mais que sejam da telefonista, contamos uma história. É isso. E a pessoa que recebe essa homenagem fica marcada com aquele momento pro resto da Com vida, certeza. cara. Seja a pessoa que está aqui, seja a pessoa que vem de fora, é isso. Às vezes é um detalhe, né, cara? É. Às vezes é um detalhe. Eu acho que todas as pessoas também, mais um adendo agora, todas as pessoas conhecem a sua própria história, né, Ricardo? Sim. Mas muitas pessoas não conseguem contá-la. E ao aprender um pouco mais sobre a jornada do herói, não precisa ler aí um livro de 500 páginas, né? Ou assistir um documentário de 20 horas, enfim. Mas um overview, né? Uma visão macro sobre o que é a jornada do herói pode facilitar muito a vida das pessoas, porque todo mundo em algum momento vai precisar contar a sua história. Com certeza. E quando eu consigo... Nem que seja na terapia, né? Mano, falou tudo! Nem que seja na terapia. A gente consegue contar de uma forma que, primeiro, conecte com a pessoa do outro lado, mas principalmente deixa ela entusiasmada, né? Uhum. Que ela fique esperando a próxima parte. Isso aí. Porque, pô, se a gente fica 2 horas falando, 1 hora falando, ou se eu tenho 5 minutos para contar minha história, o primeiro minuto para o segundo minuto existe uma transição. Claro. E eu preciso renovar a atenção da pessoa que está do meu lado, para que ela continue prestando atenção em mim, seja numa gesticulação, seja no famoso plot twist, que está tão famigerado hoje, né? Uma virada de chave, né, nessa história, para que eu renove de ciclo em ciclo, né, de momento em momento, a atenção da pessoa que está me ouvindo, Isso. seja frente a frente, seja através da telinha da internet, porque lá no outro lado da telinha do celular tem alguém me consumindo. Exatamente. Né? Eu estou lidando com uma pessoa, por mais que eu esteja falando para o celular ou para uma câmera de 50 mil reais, seja o que for, que não é o nosso caso. A gente tem 2 celulares aqui.
Porque a gente faz com o que a gente tem, como já diria Cortella, né? A gente faz com o que a gente tem agora. Melhor feito do que perfeito. Perfeito, perfeito. A gente precisa ter essa interação, né, Ricardo? A gente precisa renovar a atenção das pessoas de minuto em minuto. Exato. Porque existe tanta informação bombardeando a gente o tempo inteiro que se eu não renovar a atenção de minuto em minuto, eu preciso começar captando a atenção. E eu preciso renovar no próximo minuto. Isso E aí. eu preciso renovar de novo. E de novo. Se eu não fizer isso, eu perco a atenção das pessoas. E, cara, para perder a atenção de uma pessoa já é muito fácil. Facílimo. Muito fácil. Facílimo. Ainda mais no ambiente digital, né, Ricardo? Com hiperlink, com um monte de mídia te bombardeando, tu tá olhando um vídeo no YouTube, embaixo já tem ali a miniatura do outro. Ah, mas esse aqui é mais interessante, eu vou para esse. Outro roda. Ou tu pode simplesmente nem estar olhando o celular. Daqui a pouco ele dá uma tremida ali e alguém te mandou uma mensagem, né? Ricardo, vamos passar um pouquinho para o turismo agora, né? Para a gente contemplar aqueles assuntos que a gente falou no início. Eu já dei uma pincelada sobre essa mescla de turismo e cultura, né? Das bengalas e tudo mais, que não necessariamente a cultura precisa de uma bengala, mas hoje ela é muito utilizada como bengala, né? De outros setores, de turismo, de educação, etc. Mas como é a nossa cidade de Gramado, na tua visão, né, Ricardo? Eu quero a tua visão, não de fato os fatos. Eu quero como tu enxerga isso. Como Gramado utiliza a cultura, cara? Como Gramado utiliza a cultura de forma inovadora para criar as experiências que todo mundo sabe que as experiências de Gramado e Canela são incríveis. Como é que como é que a cultura é utilizada dentro de outros setores, nesse caso o turismo, para transformar as experiências em experiências incríveis? Cara, a gente está falando aí de entretenimento, né? E eu sempre digo isso. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu assumi a secretaria foi a convite de uma jornalista, Rosângela Alves, escrever um artigo que falava que a cultura é a base do desenvolvimento econômico de Gramado. A ideia era causar assim, uma estranheza, porque todo mundo fala do turismo, e o turismo de fato é um negócio. O turismo é a última ponta, é o business, né? Mas a cultura é a base. Quase tudo que a gente faz, que gera turismo, tem a ver com cultura. Então, assim, a gente falou aqui já, né, cara, da Hector, a gente falou da Cara de Mal, a gente falou da Snowland, a gente vai falar do Parque Terra Mágica Floribal aqui em Canela, a gente vai falar enfim, de qualquer quase empresa de chocolate que tenha parques temáticos, né? O que vira a chave, o que dá o plot twist e o que encanta é a cultura. É tu entrar num lugar, ou no Natal Luz, tu vê o Natal Luz, o que faz as pessoas se encantarem pelo Natal Luz, cara? É entrarem numa cidade que está te contando uma história natalina. E essa história é contada como? Por meio de decoração. E a decoração o que é? É a arte. Foi um escultor, foi uma pessoa que faz aquilo manualmente, que colocou aquela decoração lá, um Papai Noel gigante, uma rótula, não sei o quê. Eles foram artistas que fizeram. Seja por meio da música, tá tocando, quem fez? Artistas. Cultura. Seja por meio do show que tu vai assistir na Natividade, que é uma ópera no lago, ou seja, arte, cultura, ou na Fantástica Fábrica de Natal, que é um musical, que são artes cênicas com músicas, é circo, que é, né? Seja por meio do desfile de Natal, mais uma vez, que é basicamente circo. Então, assim, cara, tudo o que encanta, claro, a gente pode falar aí de roteiros naturais, né, de outros fatores, mas em geral, cara, o que encanta em Gramado é a arte e a cultura. E é isso que baseia muito o nosso turismo. Então, quando a gente fala de turismo, a gente não pode esquecer da cultura, velho. A cultura tá, assim, ó, 1000% conectada com esse turismo, e é por isso que Gramado investe tanto, assim, eu sempre digo e brinco muito, assim, com isso, em que nós temos em Gramado uma Secretaria da Cultura bastante estruturada, cara. São poucas as cidades do Rio Grande do Sul, as 497 cidades do Rio Grande do Sul, que tem uma secretaria exclusiva para a cultura. Eu sou secretário da Cultura, velho. E agora estou tentando mudar aí o nome e a estrutura administrativa para ser Secretaria da Cultura e Economia Criativa de Gramado. Mas a gente tem um secretário de turismo, a gente tem uma empresa que organiza os grandes eventos. Cara, em geral é o seguinte, ó, eu encontro o gestor que é secretário de turismo, cultura, esporte, desenvolvimento econômico, lazer. O cara é quase todo secretário da prefeitura, ele só não é de educação, às vezes é educação ainda, só não é de saúde, cara, sabe? É um negócio assim, então... O burnout tá junto no escopo de o trabalho. O cara é secretário de tudo, sabe? É ele e o prefeito que estão lá. Mas, enfim,
a gente tem essa estrutura organizada exatamente por causa dessa percepção, Rodrigo. E uma Secretaria da Cultura é fundamental para o fomento e para a construção, para que a gente possa entregar cada vez mais mão de obra qualificada, experiências novas, enfim. Então é tudo cíclico, né, velho? Falando em cultura ainda, né? A gente tem imposta no Brasil a cultura de que a arte muitas vezes nem é profissão, Sim, né? sim. Vamos olhar para as escolas, que há pouco tempo houve essa revitalização, né? Onde entrou nona série, entrou algumas partes artísticas também, onde até o próprio estudante pode fazer a escolha dele, mas na minha época de escola, matemática, física, química e nada mais disso era aprendido na escola, Sim. né? Tinha ali uma cadeira, uma aula, um período, né, semanal de artes Isso. e um período semanal de religião, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. E era o recreio aquilo ali, né? Isso aí. O professor praticamente sentava e deixava rolar. Tá, desenho aqui, ó. Isso. Desenho. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ricardo. Religião e cultura. Eu posso dizer que religião também faz parte da cultura? Claro que sim. Claro que sim. Me explica um pouco mais sobre isso. Me fala mais sobre religião e Vai cultura. entrar num campo delicado aí, tá? Pretendo não me enrolar, tá? Mas assim, cara, total. Primeiro porque a religião é transmitida geracionalmente. Opa. Então a gente entrou num processo cultivado de geração em geração. A gente pega uma religião católica, cara, quanto por cento da cultura que nós consumimos hoje, do mundo inteiro, é baseada na religião católica, né? Seja a cultura pictórica, né, que são as imagens, os desenhos, as pinturas, as artes visuais, quanto escultóricas, esculturas, imagens e tal. Natal, não é? As figuras de Natal, as figuras de Páscoa, as figuras canônicas, as figuras de santos, as figuras, isso tudo é arte, é arte sacra, né? Então, bom, esse é um ponto. Mas segundo, cara, que a transferência de entendimento, assim, de religião de uma geração para outra geração é cultural. Então, assim, se eu acredito nisso, depois meu filho vai acreditar, depois meu neto, depois meu bisneto, estou transmitindo isso geracionalmente. E muito naturalmente, cara, este entendimento sobre religião que eu tenho é o que vai pautar meu entendimento sobre quase todos os outros processos da minha vida, né? Inclusive, é algo positivo, muito positivo quando muito bem usado, quando bem usado, mas também pode ser destrutivo. Sabe, a religião tem muito poder na mão, Muito, né? muito. Então, por isso que quando a gente fala, vamos lá, religiões de matriz africana, quer dizer, é cultural a gente, hoje no Brasil, descartar essas... Cara, o Rio Grande do Sul é o estado da União que mais tem terreiros de Umbanda em Candomblé. Olha só, cara. Mais do que na Bahia. Que loucura! No Rio Grande do Sul. Porto Alegre é uma das cidades que mais tem terreiro de Umbanda em Candomblé, que mais pratica religiões de matriz africana, mas assim, a gente ainda é muito vinculado à cultura do catolicismo. Vai lá, não é errado. Não é errado. O que eu considero errado é a gente descartar essas outras religiões, né? A gente fingir que é uma religião menos importante, porque a nossa é que tá certa, enfim. É a mesma coisa que tu estava comentando antes do hip hop nas escolas, por exemplo. É isso aí. E casualmente a gente está falando de duas culturas africanas e hip hop, duas culturas negras, né? Mas o ponto é que a religião pauta demais a cultura, as artes em geral e a transferência de entendimento de vida de pessoa para pessoa, né? Então a gente pode dizer com certeza que a cultura e a religião são consonantes, caminham muito juntas, inclusive, assim, bom, é isso para a vida. Legal, cara, legal. Mas voltando nesse ponto da escola, né? É cultural para o Brasil dizer que não é cultura o que eu não gosto. Isso a gente já afirmou para a religião e isso a gente já afirmou para outros pontos de cultura, como música, como artistas, como teatros, enfim, seja o que for. Isso. O que Gramado, ou a tua gestão, ou o nosso poder público faz hoje, Ricardo, de prático, para quebrar um pouco disso, cara? Porque, vamos lá, é muito difícil de quebrar um traço cultural. Nesse caso de cultural que eu estou falando agora, Ricardo, é o que passou de geração em geração. Não necessariamente que isso seja cultura didaticamente, né? Mas é uma coisa que passou de geração em geração. Esse esquecimento de matrizes umbandas, esse esquecimento de, pô, rap é criminal, sei lá, não gosto de forró, forró é pra galera lá que só quer balançar a bunda, não, sabe? Esse tipo de jargão, o que vocês estão fazendo para quebrar isso, cara?
Cara, então vamos lá. Assim, primeiro, é bem importante deixar claro, assim, quando a gente entra nesses temas, porque muita gente entende quando a gente quer trazer um novo olhar sobre alguns assuntos, a gente quer descartar o olhar que se tinha. É porque, assim, naturalmente, a história é contada por um lado e o outro, às vezes, não é tão visto, assim. Isso. Eu mesmo, cara, assim, passei por um processo bem complicado quando a gente construiu o Filigram, porque quando a gente fala sobre, por exemplo, antirracismo, sobre diversidade de gênero, sobre políticas de inclusão de vários aspectos, inclusive raciais, Uhum. a gente às vezes é visto como persona não grata num ambiente que tem uma vivência europeia, né, uma Uhum. cultura europeia e tal. Mas a gente não quer, em momento nenhum, cara, descartar esta cultura europeia, porque foi como eu falei no começo, assim, foi a cultura que nos colocou onde nós estamos hoje, Certo. né? Mas eu também acho que é importante a gente contar as outras histórias. É só contando as outras histórias a gente vai entender como que aconteceu, quem eram essas pessoas, né? Onde elas participaram. Como eu falei, cara, isso é Brasil, velho. É. Não existe Brasil sem negros, sem indígenas, né? Não existe. Então, bom, esse é um primeiro ponto. Então, a gente procurou, no próprio Filigram, trazer este debate à tona. Vamos conversar um pouquinho sobre antirracismo, vamos conversar sobre como as coisas acontecem em alguns locais, como pessoas passaram a sua vida inteira sendo, às vezes, subjugadas, ou seus ancestrais, e faz 200 anos que eles não são mais escravos, sabe? Enfim, Aham. esse tipo de coisa que tem que passar por uma sensibilização. Mas isso choca, sabe, velho? Isso choca porque tu começa a pensar, não, pera só um pouquinho, eu não fiz isso. Eu sou branco? Não, eu não fiz isso. Então, Não é minha claro, não é minha responsabilidade. responsabilidade, e claro, não é mesmo, não é tua responsabilidade hoje, mas foi no passado dos É. teus ancestrais, talvez, não sei, tá? Mas o ponto é, então, essa conversa eu acho que precisa acontecer para que a gente possa definir o senso crítico a partir dela. Esse é o primeiro ponto, e a gente já trouxe isso no ano passado. E gerou uma repercussão, uma polêmica absurda, porque daí tudo é politizado, né? Enfim. Sim. Então, isso foi uma coisa que a gente trouxe. Outra coisa foi inclusive firmado um termo de cooperação a pedido e a convite e a tomada de frente da Defensoria Pública de Gramado, inclusive a partir do que aconteceu no Filigram, para que nós fizéssemos então esse termo de cooperação entre prefeitura e sociedade civil e Defensoria Pública. É um termo de cooperação para desenvolvimento de políticas antirracistas na cidade. Então, a gente está fazendo, de redução dessa desigualdade racial, né? Aham. Então, existe um plano de trabalho, um plano de ação feito por várias secretarias da administração, para a gente colocar pingos nos is, assim, históricos também, né? Inclusive, no Aham. próprio Museu Major Nicoletti, que a gente inaugurou no ano passado, a gente tem lá. Isso não existia em Gramado, cara. Isso é histórico também. E eu Fica lá no fico. lago, Não, o né? Major Nicoletti é o da Rua Torta, Tá, tá. Na na casa, esquina ali, a na casa casa. centenária ali, né? Isso, ali a gente conta toda a história de Gramado. E a gente colocou lá, cara, 2 painéis que contam da presença negra em Gramado. Isso é histórico, cara, isso nunca tinha existido. Nós não tínhamos nenhum lugar que falava sobre a história negra em Gramado. Sim. Onde essas pessoas estavam, por que que a gente tem um bairro chamado um vale chamado Quilombo, por que a Aham. gente tem uma linha chamada Caboclo, por que a gente tem outra linha chamada Moleque, por quê? Sabe, da onde que vem esses nomes, Aham. né? E nunca era explicado. Então a gente trouxe lá no Museu Major Nicoletti. Então isso a gente já fez assim. E isso a gente está falando sobre políticas antirracistas. Agora, do ponto de vista cultural e artístico, cara, a gente tem procurado fazer dentro do nosso programa Transformarte, que é um programa de formação nas escolas, né? A gente tem procurado trabalhar várias linhas diferentes, cara, seja na musicalização, seja na escrita criativa, seja nas artes circenses, seja na dança. A gente tem procurado trabalhar novas linguagens, sabe? E linguagens que Uhum. mostrem isso, né? Aham. Em breve, a gente ainda não conseguiu desenvolver, cara, mas eu tenho um sonho e uma vontade, a gente vai fazer isso, Uhum. de desenvolver oficinas de fato que envolvam a cultura hip hop em alguns cenários da cidade, que trabalhem o grafite, que trabalhem o break, que trabalhem a mixagem, que trabalhem a rima, que trabalhem o slam, né? Então, isso é algo que a gente também pretende fazer para poder mostrar, não, é isso, sabe? Porque, como eu falei no começo, a gente tem a mania de dizer, eu vou trabalhar o cara aqui no grafite, e depois do grafite ele vai estudar Van Gogh. Não, cara, ele pode estudar só o grafite, ele pode só entender de grafite, É ele não uma precisa linha, entender. né? É uma linha de arte. Assim como vai gente pro expressionismo, impressionismo, para colagem, Surrealismo, para seja o que for. cara, o grafite faz parte disso. Claro, tu tem que ter, é importante tu ter entendimento de todo o arcabouço artístico para É. poder aplicar na tua área. Mas se tu quiser trabalhar só com grafite, viver do grafite, cara, Tem chance. é isso, vai fundo.
cada vez mais. É louco, né, cara, eu falar isso e eu acho que é bem importante frisar que, porra, para todo mundo, isso que a gente está falando é cultura. Cultura, cara, é uma coisa que se passa de geração em geração. Eu adorei a frase, cara. E a gente precisa que novas gerações entendam essa linguagem que a gente está falando aqui, esses pontos que tu trouxe para a gente, para que isso passe para a próxima geração. E a gente está falando de um intervalo de 20, 25 anos, Isso. não é de hoje para amanhã. Para a gente passar a informação de geração para geração, eu preciso gerar uma nova geração. Eu preciso ter um filho para eu passar a informação para o meu filho e para ele começar a praticar isso daqui 20 anos. Tá vendo, Jéssica? É uma provocação, a gente precisa de um filho. Brincadeiras à parte, é difícil, cara. É difícil, não é em 4 anos. Tu precisa de 5 gestões para tu poder fazer isso, né? A gente tem 68 anos na cidade de Gramado. A gente teve 3 gerações. Em algumas empresas, em alguns pontos da iniciativa privada, apenas 2. É a primeira vez que se passa o bastão em algumas dessas empresas, né? Em empresas tradicionais, em empresas de hotel, empresas de parque, é a primeira vez que estamos passando o bastão. Ou seja, é a primeira vez que nós estamos criando um traço cultural para muitas e muitas pessoas que moram aqui. Então, é difícil, é um trabalho que precisa de muito... É um trabalho de formiguinha, precisa de muitos pontos de contato para fazer essa informação passar da geração atual para a próxima geração. E olha o tamanho do impacto que isso precisa causar na geração atual para que a geração atual passe essa informação. Isso aí. Precisa ser um impacto muito grande frente ao mundo que a gente vive, né? O mundo onde a gente está sendo bombardeado de informação o tempo inteiro. A informação que tu entrega através dessas 4 ações que tu me falou brevemente aqui, dentre tantas outras que tu bota a mão, né? Precisam ser muito impactantes. Sim. Precisam ter um envelope muito bom. Não é apenas fazer o storytelling. Não é só registrar. Precisa passar essa informação para outras pessoas, e aí depende de outros braços e de outras ações e de poder público e poder iniciativa privada, né? Precisa da classe artística envolvida. Ricardo, se a gente não estiver com a classe artística envolvida, e quando eu falo classe artística, eu sou classe artística, eu sou um DJ, eu preciso me envolver mais nisso. O pessoal do design gráfico, a nossa produtora, ela é uma designer, ela precisa se envolver nesses assuntos. Porque os filhos dela, os meus filhos e de todos os outros artistas que hoje compõem a classe social, por mais que você não se considere um artista, se você ganha dinheiro para fazer algum tipo de trabalho artístico, você é um artista. Você precisa se preocupar com a transferência dessa informação, né? E não é só o Ricardo que precisa se preocupar com isso. Não é só o próximo secretário, caso aconteça, né, de trocar o Ricardo, mas não é só o secretário ou a secretária de turismo, a secretaria num contexto geral, né? É aquela tríplice que tu falou antes: poder público, econômico, ambiental. É isso, né? E social. E social. Nós, classe, né, precisamos nos envolver nisso para dar mais força, para dar mais voz, para levar mais ainda a informação para frente. Como o Ricardo bem falou, a cultura leva informação de geração para geração. Agora, se a minha geração não se preocupa com o que está acontecendo agora, com o que a gente vive agora, para melhorar o futuro, aí a gente tem um problema, né, Ricardo? Sozinho tu não consegue fazer nada. É isso aí, cara. É isso aí mesmo. Essa sensibilização é fundamental. E aí, tu falou sobre pessoas que não se consideram artistas, né? Que trabalham com criatividade. Isso é bem importante, cara, assim, sabe? Porque quando a gente fala de economia criativa, às vezes eu preciso explicar, assim, em alguns lugares. E, cara, a economia criativa é aquela economia que tem contato com as artes, com a economia das artes. Então, assim, um designer gráfico, não sou artista, mas, porra, tu precisa ter uma noção artística muito grande para poder fazer uma peça de uma campanha, um card, um post, um anúncio, sei lá o que, edição de um vídeo, sabe? Tu precisa ter um conhecimento artístico para isso. E aí, se tu é um designer gráfico, tu é um profissional da economia criativa. Se tu é um arquiteto, tu inclusive teve cadeiras várias na faculdade que te falam sobre arte estética contemporânea, sobre blá, 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 porque tu tem um conhecimento artístico muito grande. Se tu é um publicitário, mesma coisa. Se tu, como eu, é um redator, um gestor de projetos criativos, cara, tu tem que ter uma formação, um conhecimento artístico, sabe? Eu digo que redator publicitário é um escritor frustrado, né?
foi tentar fazer outra coisa, mas de fato ele teve uma vivência ali, alguns são, inclusive, escritores também, né? Mas o ponto é esse. Então, inclusive a gente está fazendo, Rodrigo, e vai lançar nos próximos dias, o projeto da incubadora do Vila Joaquina, né? A gente desenvolveu dentro do território ali onde é a Secretaria da Cultura de Gramado, que é do lado do Lago Joaquim na Itavia. Do lado onde aconteceu o filigrana. Isso. Ali, aquele prédio que era o Parque Hotel, é a nossa sede da secretaria, e atrás a gente tem várias cabaninhas que eram as suítes do hotel. A gente está transformando algumas dessas cabanas em áreas de incubação de negócios de economia criativa. A gente vai abrir a seleção em breve, aí a gente já está contratando a Fevale e todo o know-how da Fevale de incubação, de incubadora mesmo, para eles implementarem a política de aceleração de empresas deles ali, inicialmente para 5 players da economia criativa, que vão receber uma das casinhas para poder se alojarem ali. É que a gente não pode fazer durante mais do que a gestão que a gente tem. Certo. A nossa ideia inicial eram 2 anos, mas o processo acabou se atrasando. Então, durante, sei lá, esse 1 ano e meio ainda, eles vão ficar ali, vão ganhar essa mentoria de incubação da Fevale, não vão ter custo nenhum para isso. A única coisa que eles vão precisar entregar de retorno é a contrapartida social, é a formação que a gente quer. Então, a gente colocou aqui, vamos lá, vou dar um exemplo aqui, por meio de um edital, o Guilherme Heckel, que é o cara que trabalha, que desenvolve jogos, jogos digitais. Ele é formado em jogos digitais, enfim. O Guilherme tem a Mr. Dev, que desenvolve, entre outras coisas, jogos. E ele foi contemplado com esse programa para acelerar e desenvolver seu negócio lá dentro. Então, o que a gente quer com ele? Cara, elabora aí uma grade curricular, um plano pedagógico que a gente vai trazer turmas da rede municipal de ensino para que tu apresente esse teu conteúdo para elas. Então a ideia é fazer a engrenagem ficar girando, sabe? Sensibilizar para mais. Essa é a única contrapartida que a gente vai pedir, então, para envolvimento comunitário. Então, cara, em breve vai abrir esse processo. Então, empresas criativas de todo o nosso Brasil, não, mentira, é para empresas gramadenses, saibam que isso vai acontecer em breve e a gente vai, porque eventualmente o cara não tem um espaço, uma sede física, e, poxa, tu tá na cara do gol, né, cara? Um espaço com estacionamento, com um espaço lindo, que em breve vai ser revitalizado. É isso aí. Se você trabalha em uma empresa com alto volume de contratação e demissão, a gente tem um convite para fazer para vocês. O Solucione RH está mais uma vez com a gente aqui no programa e convida todos os profissionais de RH a ter 1 hora de consultoria gratuita com os nossos especialistas, cara. Eles são especialistas em recrutamento e seleção há mais de 15 anos no mercado. Basta ler o QR Code que está aqui na nossa tela e você vai cair diretamente no atendimento por WhatsApp. Você vai falar com o Fernando, que é um dos nossos especialistas, e pode informar para ele que você acabou de ganhar aí uma hora de consultoria gratuita para entender um pouquinho mais sobre as dores de recrutamento e seleção do seu negócio. E, inclusive, o Solucione RH ele foi incubado na Fevale, que é, inclusive, uma parceira de negócios agora da Secretaria de Cultura lá de Gramado. E fica o convite, então, para quem quiser 1 hora aí de consultoria gratuita, é só ler o QR Code e falar com o Fernando direto no WhatsApp, beleza? Solucione RH foi um dos incubados na Fevale, Ricardo, e a gente ganhou esse lindo troféu impresso numa impressora 3D no final desse relacionamento. Agora a gente é residente lá, né? Até é muito importante, Ricardo, essa aproximação Poder Público e Fevale, porque eles têm uma sala grande pra caramba ali no centro, no cerne da cidade, subutilizada. Eu entendo que ela é subutilizada, porque todas as vezes que eu passei ali, sei lá, acho que de todas as vezes, 5 vezes eu vi gente ali dentro. Então, é uma aproximação interessante, é uma empresa que está aqui há bastante tempo, né, gerando impostos e tudo mais, e instituições de ensino nunca vão ser pejorativas para uma cidade, né? Total. Ainda mais nesse tipo de parceria que vocês fizeram, né, Ricardo? A Fevale tem muito a entregar para os empreendedores, sejam eles de onde forem, né? Então, Fevale, obrigado por tudo que a gente teve de conhecimento através de vocês, né? Ricardo, para a gente seguir aqui o nosso roteiro, eu queria te pedir aqui, a gente precisa criar, né, um equilíbrio entre tradição e inovação, né, Ricardo? A gente precisa sim pensar no futuro, em coisas novas, em diversificação, mas sem perder a nossa raiz.
né? Tu falou um pouquinho sobre diversidade de gêneros, sobre negros, sobre a história deles aqui, sobre a questão de manter a identidade cultural que já existe, mas sem deixar coisas novas e assuntos latentes que antes não eram latentes, mas agora são Uhum. de fora, né? Como é que você, enquanto secretário, Ricardo, enquanto, vamos lá, você é um desenrolador de problemas, né? Um secretário, seja ele qual for a sua alçada, tem muitos problemas para resolver, né? E como é que tu encontra esse equilíbrio, Ricardo, para não deixar nem uma cidade desatualizada, né? Mas também não perder essa cultura que já nos acompanha há 68 anos e E muito mais antes muito disso, antes, sim. né? Como é que tu encontra esse meio termo, Ricardo? Cara, assim, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Ou mais até. Mas assim, cara, primeiro, aquilo que a gente falou antes, né? A gente tem uma cultura bastante forte aqui, colonizadora, enfim, essa cultura dita muitas coisas, né? Uma das primeiras coisas, e aí eu vejo que não é só foco, não é foco meu exclusivo, mas é inclusive da prefeitura, do prefeito lá em Gramado, é a valorização desses povos do interior, o combate ao êxodo rural, é que eles permaneçam onde eles estão, que eles trabalhem em agricultura familiar, o turismo rural, a agroindústria, enfim, para que a gente mantenha essas pessoas fazendo o que elas fizeram ancestralmente, né? A gente pega aí o exemplo, né, da região da Linha Nova e da Linha Bonita, que está extremamente desenvolvida. Esse desenvolvimento tem muito a ver com o turismo, e esse turismo que está lá é o turismo histórico, é o turismo cultural do nosso patrimônio histórico, dos Com nossos saberes certeza. e fazeres, da nossa cultura imaterial mesmo, né? Como eu falei, a culinária, a gastronomia, os dialetos, as danças, as manifestações musicais, artísticas, enfim. Então, eu vejo que o nosso interior é um agente muito importante para a manutenção dessa cultura tradicional, essa cultura histórica. E aí, nossa área mais urbana, né, ela acaba trazendo um pouco mais essa cultura de inovação, principalmente pela iniciativa privada que vem. Aham. Né? Então, a gente fala, vamos pegar aqui Canela e Gramado, né? Canela agora tem o Parque da NASA, Gramado tem o Parque da NBA, sabe? E isso tudo são culturas de globalização, que são culturas debatidas no mundo, Uhum. que estão vindo para cá. Né? Então, isso é inovação da mais alta Na esfera, veia. na veia. Então, eu vejo isso assim, poxa, a gente tem em Gramado a realização de um evento que é um dos maiores do Brasil, que debate a inovação, que é a Gramado Summit, né? E que desbanca muitas vezes eventos com grande investimento, Sim. como a própria South Summit, ou seja lá. Então, assim, pô, a gente tá trazendo isso, a gente o próprio Gramado, o Fórum Gramado de Estudos Turísticos, que é um evento realizado pelo Sinditur, ele debate muito o turismo como ciência, pesquisa do turismo, e essas esferas de inovação, de sustentabilidade, de desenvolvimento. Acho que isso é fundamental. E aí, assim, como que a Secretaria da Cultura tem buscado isso, né? Bom, primeiro, a gente tentando desenvolver ambientes para que essas culturas tradicionais, ou originárias, ou ancestrais, ou históricas, tenham um espaço, A casa do Major Nicolete. tipo a Casa do Major Nicolete. Por exemplo, agora mesmo, cara, a gente vai fazer, no dia 17 de agosto, a gente lançou esse final de semana a notícia sobre isso, a gente vai fazer, a gente vai ter que mudar o nome agora, a gente estava chamando de Noite no Museu, nos museus, mas aí a gente recebeu uma notificação extrajudicial da produtora que faz a Noite dos Museus em Porto Alegre, dizendo, ó, a gente tem a propriedade intelectual do nome, a gente tem registro em NPI, então vocês não podem usar, embora o nosso nome fosse diferente, parecido, enfim. A, 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 O corpo do projeto. não, assim, o projeto é parecido, enfim, mas embora o significado do nome seja muito diferente, Sim. né, porque 12 nos Aham. muda, né, muito, mas o nome, a fonética, a grafia é parecida, enfim. O português só muda uma letrinha, né? É isso aí. Então, a gente vai ter que mudar o nome, então talvez vai ser Noites Patrimoniais, ou Noite Patrimonial, enfim, mas a gente vai trabalhar com 5 espaços culturais e de patrimônio histórico da cidade, 5, então, assim, o Centro de Cultura Arno Michaelsen, que é um prédio histórico, né, que era o Parque Aham. Hotel, o Centro de Cultura da Várzea Grande, que também é um prédio histórico, que era um antigo abatedouro, lá na Várzea Olha Grande, só. o Museu do Trem, que era a nossa antiga estação férrea, né, da cidade, que foi Que restaurado, é do na lado Várzea na Grande, Várzea na Várzea Grande? Grande, quase do lado do pórtico ali. Ah, que legal, A cara. gente tem esse museu. O Museu Major Nicolete, que eu já falei. Uhum.
o Museu Hugo Daros, também são mais dois prédios históricos, o Museu Hugo Daros, que é do lado do Santos Dumont, bem do lado do Santos Dumont, entre a Câmara de Vereadores e o Colégio Santos Dumont, e mais seis, na verdade, que é a Biblioteca Municipal Ciro Martins, que é mais um prédio histórico, que era a antiga vinícola, não me lembro o nome agora, depois foi dos Petzinger e antes era... Depois vai vir o nome. É história, né? Enfim, mas depois vai vir o nome, eu sei, me fugiu aqui agora. Certo. Então a gente vai trabalhar com esses 6 espaços, que vão no dia 17 de agosto ficarem abertos até às 22 horas, para que haja, aí já entra numa outra pergunta que tem aqui, para que a comunidade possa pertencer a esses espaços. Por quê? Porque aqui, ó, vocês estão trabalhando, vocês vão ficar aqui até às 18 horas, 19 horas. Quando vocês saírem daqui, vocês vão pensar, tá rolando uma exposição lá no Centro de Cultura, ou não sei aonde. Mas fecha às 6, não vou poder ir. E, cara, assim como vocês, a população inteira. Né? É isso aí. Porque a gente acaba trabalhando nesses horários comerciais. Então, a nossa ideia, a gente vai deixar ele aberto até às 22 e vai levar atrações artísticas lá para dentro. Incrível. Nesta noite, a gente vai ter a Orquestra de Violões de Gramado se apresentando no Centro de Cultura da Várzea Grande. Que vai ser, Ricardo? 17 de agosto. Isso é durante o Festival de Cinema, não é? Durante o Festival de Cinema. Incrível. Infelizmente, porque a nossa ideia era não competir, mas só que é o dia do patrimônio histórico. Então, o Brasil inteiro faz ações nesse dia e nós vamos trazer essa nesse cenário aí. Então, assim, é uma maneira que a gente está trazendo de conectar as pessoas com o patrimônio histórico. Legal. Né? E fora isso, a gente tem outras também, que é a própria legislação sobre patrimônio histórico, sobre tombamento de imóveis, sobre inventariado. Mas essa é uma discussão mais profunda que a gente deixa para outro momento. Precisaria de um podcast só para isso. Legal, cara, legal. Mais uma vez, talvez eu fale por todo mundo que está nos assistindo aí, seja uma pessoa, ou 200, ou 1000. É muito confortante ouvir do poder público, de um secretário de cultura, que é uma coisa tão importante, que existe todo um movimento, existe toda uma articulação para que a gente mantenha a história do nosso povo, mas sem virar história. Isso, né? Isso. A gente tem que manter essa história, mas a gente precisa não virar história. A gente precisa pensar no futuro, a gente precisa pensar nos nossos filhos, né? E se for para virar uma história, que seja uma história impactante que mude o mundo, né, Ricardo? Isso. Porque se olhar para os 68 anos para trás, a gente impactou muito o mundo todo aqui na cidade de Gramado de Canela, né? A nossa região, ela, me corrija se eu estiver errado, mas é a terceira região mais procurada do Brasil para turismo. Vai né? mudando, isso muda, é muito frequente, mas sempre está Estamos top na 3, cabeça, sempre top 3. Estamos na cabeça, né? E não é por nada, né? Não é por mero acaso, né? Porque houve um povo inteligente, houve um povo que aproveitou as oportunidades, houve um povo que criou uma história impactante e que soube contar histórias, né? Voltando lá no início da nossa conversa. E é muito bom ouvir do poder público, ouvir de um secretário de que isso se mantém, mas se mantém pensando no futuro. Não estamos olhando só para trás, estamos olhando também para frente, pensando em inovação, pensando no que vem depois, né? E faz parte da gente, né, Ricardo? Isso está no nosso cerne. Acho muito legal, é muito confortante. De minha parte, eu acredito que da maioria da galera que está nos assistindo também. Vamos ver aqui, Ricardo. Desafios da gestão. A gente já falou de alguns deles, né? Estamos se encaminhando aí para o final de mais um episódio. Esse programa que a gente leva informação para as pessoas de forma gratuita, sem uma segunda intenção, né? Sem um motivo escondido, né? A gente compartilha aqui dores, tanto de negócios como de poder público, né? A gente compartilha aqui soluções, tanto soluções teóricas como soluções práticas, mas acho que o que mais vai chamar a gente aqui, ou já está chamando gente para nos ver, Ricardo, são as pessoas que passam aqui, né? As pessoas, tanto eu quanto você, a gente tem muito... quem está participando tem muita característica de se subjulgar, né? De se julgar menor do que de fato somos, né? Mas se a gente olhar para a nossa história, eu já tenho 10 anos de história na área comercial e de empreendedorismo, eu já falei 2 empresas, né? Eu acho que Tamo junto. Acho que falir empresa é um currículo positivo para o empreendedor, né, Ricardo? Porque a gente aprende coisas que a gente não deve fazer, né? Então tem que levar sempre a carta positiva disso.
Falimos? Sim. Estou pagando até hoje? Sim. Mas eu aprendi uma coisa que a gente não deve fazer, né? E é isso que a gente quer trocar aqui, é isso que a gente quer compartilhar aqui com as pessoas que nos assistem. Não só a galera da AIS, mas também personalidades, né? Hoje à tarde vai ter mais um participante falando com o Vim, que é de uma empresa de geotecnia, né? É uma empresa que eles são um mal necessário, né? A lei protege o produto dos caras. E a gente vai contar como a lei protege, o porquê que eles escolheram isso e como que eles fazem a lei jogar a favor deles, porque isso não é errado, isso se chama articulação. Eu apenas olhei uma oportunidade e me adaptei a ela. Uhum. A lei diz que o produto dos caras precisa ser utilizado, né? Então, o Icecast, Ricardo, busca despertar na galera, provocar a galera para esse novo mundo que está chegando, esse novo mundo de oportunidades, esse novo mundo de possibilidades e essas novas características que empresas e o mercado busca nas pessoas. Só que é engraçado, Ricardo, porque a gente utiliza insumos e estudos e técnicas de 20 anos Sim. atrás, de 50 anos atrás. A gente utiliza Dale Carnegie, a gente utiliza Kotler. Saca? A gente não reinventa a roda. A gente apenas adapta essa roda ao mundo novo, né? Uhum, uhum. E eu acho que isso é cultura, Ricardo. A gente olhar para trás e buscar insumos para aplicar no momento que a gente vive hoje, isso é cultura corporativa, É, isso é um jeito de perpetuar informações entre gerações, total. né? É, então, Ricardo, eu acho que faz todo sentido o Icecast receber um secretário de cultura, uma pessoa dedicada a preservar uma coisa que se perde tão fácil no meio do caminho, né? Uhum. Uma coisa que acaba se moldando muito fácil no meio do caminho e talvez perdendo as raízes. Uma coisa, Ricardo, que a gente chama de cultura, que muitas vezes ela segrega coisas. Sim. É muito importante a gente falar sobre isso e levar essa informação, seja para uma pessoa ou para 1 milhão de pessoas. Se a gente impactar uma pessoa, eu acho que é missão cumprida já, Com certeza. né? Com certeza. Então, de nossa parte, da ICE e do ICEcast, de toda a produção desse veículo de informações, eu queria te agradecer pelo teu tempo, queria te agradecer pelas palavras confortantes para um membro da iniciativa privada, né, ter a segurança de continuar inovando, porque eu sei que tu vai estar cuidando das nossas raízes. E eu gostaria que tu soubesse que tu pode contar com a gente também para preservar essas raízes, para ir lá nas escolas de periferia e dizer o porquê que a gente escolheu inovação e Uhum. contar como a gente escolheu inovação e como a gente inova, olhando para esses pensadores de 50 anos atrás. Então, obrigado, Ricardo, me boto disposto enquanto Rodrigo e enquanto Wise poder, iniciativa privada, para colaborar contigo e com todos os outros secretários, tanto de Gramado quanto de Canela, que precisam desse apoio da iniciativa privada. Obrigado e me coloco à disposição, Ricardo. Show de bola, cara. Agradeço, agradeço e bacana ouvir isso, cara. Bacana ouvir isso porque a gente tem uma sensibilização importante a fazer aí, sabe? Essa participação, entendimento histórico, da preservação histórica. Isso é um processo que exige uma sensibilização muito grande para o entendimento da importância. E a gente saber que conta com parceiros, conta com pessoas dispostas a estar junto no processo, ajudar de alguma forma, é muito importante. E de minha parte, eu agradeço, cara. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre a cultura, tem muita pauta sensível, sabe? Que a gente, várias delas a gente nem tocou aqui, mas a gente entra em um universo de cartas, assim, um baralho de cartas muito grande que perpassa por desde leis de incentivo, como a Rouanet e a LIC, que criaram um status de vilã, assim, no Aham. Brasil, até alguns difusores culturais, né? Enfim, a gente passou por um processo de vilanização muito grande e precisa ser desfeito, né? O Brasil é o Brasil e o Brasil é tão diverso porque tem tanta cultura, tem tantas frentes de cultura. E Gramado se baseia muito nessa cultura para fazer dar certo a cidade. Então, cultura não é vilã, cultura é aliada e quando ela é bem tratada, ela é mais aliada ainda, né? Então a gente precisa olhar as coisas sob esse ponto de vista e entender que a cultura, em seu sentido mais amplo, cara, ela
ela transforma realidades, transforma empresas, transforma pessoas, transforma, como eu falei, que é o nosso propósito de gestão da Secretaria da Cultura, ela pode salvar o mundo, né? Acho que esse fica o recado aí e estou sempre disponível para a gente conversar, trocar ideia, construir. Esse é o papel do poder público, né? Tentar não atrapalhar, sempre que possível, tentar auxiliar que os processos aconteçam da melhor maneira possível. Ricardo, como os artistas ou iniciativa privada também e que precisa da mão de obra de um artista podem falar contigo, cara? Cara, Secretaria da Cultura, tô sempre lá ou no WhatsApp, mas a Secretaria da Cultura a gente trabalha de segunda a sexta, quer dizer, não trabalha de segunda a sexta, a gente trabalha finais de semana também, mas o horário de expediente lá é esse. Podem mandar e-mail, ricardo.reginato@gramado.rs.gov.br, depois se você quiser colocar aí aqui embaixo. Passar lá na secretaria, meu Instagram, quem quiser seguir, é Bertolucci_Ricardo, acho que é isso. A gente bota aqui depois também, com certeza. Eu não tenho certeza se é underline o ponto aí no meio. Erro. Mas eu também estou sempre lá, enfim, cara, a troca de ideias é... O Rodrigo tem meu WhatsApp também, então podem pedir para ele que ele passa. E é isso, cara, sempre disponível para conversar, para trocar, para construir. E assim, né, eu sempre procuro trabalhar coletivamente, cara, assim, tem muita gente que vai lá me procurar com objetivos pessoais. Tudo bem, o objetivo pessoal é importante, mas na minha concepção, quando ele está atrelado a um objetivo coletivo. Se eu vou lá pedindo assim, Rodrigo, né, Ricardo, eu quero que tu me contrate para tocar num evento. Legal, bom, pode até ser legal, porque o Rodrigo tem um talento, uma expertise, e, pô, não está trabalhando nos nossos eventos, posso contratá-lo, assim. Mas se o Rodrigo chegar para mim e falar, Ricardo, olha só, eu queria que tocar num evento, e esse evento vai gerar tal coisa, e depois eu vou dar uma oficina numa escola, sabe? Cara, quando a gente mexe com o coletivo, porque é muito melhor para mim, como gestor, desenvolver ações que impactem mais gente. Se eu ficar trabalhando de um em um, eu vou ter muito mais dificuldade de acessar um número grande de pessoas para gerar transformação. E eu tenho pouco tempo de gestão. Então, se eu consigo mobilizar, envolver, conectar mais gente nesse processo, esse sempre é o meu foco, assim, sabe? A gente conseguir conectar pessoas. Então, a alteração que a gente vai fazer em alguma coisa vai impactar pessoas, vai impactar o coletivo, vai melhorar para o coletivo, vamos em frente. Então, mas, claro, é natural que cada um olhe para o seu interesse. Mas sempre que o projeto for coletivo, vou olhar com olhos melhores, assim, porque eu acho que isso é o nosso papel, é afetar o máximo de gente possível, transformar a vida do máximo de gente possível e não interesses, como diria Leonel Brizola, né? Acho que seria interessante, então, quem for falar contigo, Ricardo, que esteja aberto a ouvir uma contraproposta. Com certeza. Né? Porque nem todo mundo tem esse skill, né, de pensar, essa habilidade de pensar no coletivo. Por isso que não é todo mundo que está no poder público, né? As pessoas que estão ali precisam ter um senso comum, um senso coletivo. Então, quem for lá falar com o Ricardo, todos podem falar, tô certo? Sim, porém, estejam abertos a receber uma contraproposta. Porque todos nós somos especialistas em levar o nosso problema para frente. Especialista na gente mesmo, né? Isso. É comum do ser humano, né, Ricardo? Dissertar sobre o problema e pouco sobre a solução. Então, estejamos abertos, sim, a levarmos o nosso problema, a nossa necessidade, isso, até a secretaria, porém, estejamos abertos sempre a ouvir a contraproposta do nosso secretário, porque é de suma importância que impacte o maior número de pessoas possível, né? Esteja aberto a receber ajuda e também a ajudar, principalmente, né, Ricardo? Esse é o lema. Ricardo, obrigado. Valeu. Pessoal, obrigado pela presença de todo mundo. Até o próximo episódio do Icecast e tchau!